Olá, tá começando o 144º episódio do A Fonte da Gigahertz, patrocinado nessa semana pela ExpressVPN e pela Gorilla Shield. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e assim como toda semana, o Felipe Espósito também tá por aqui, beleza? Tudo certo, Marcos. E aí, como é que vai? Tudo bem, sentindo um vazio terrível, que eu não sei o que a gente vai fazer no longo dos próximos, o quê? Uns 2 aninhos, acho que a gente vai ter que esperar pra Severance novo. Eu queria acreditar 1 ano, mas acho que 2 é mais provável, né? Um ano e Pois meio pra 2. também acho. A boa notícia é que tá confirmada a 3ª temporada, pelo menos isso, né? Exatamente. Terminou o último episódio e a Apple já confirmou a 3ª temporada de Severance. Então, em algum momento vem aí, né? A gente já sabia, já existiam comentários antes do final dessa temporada, que a série já era planejada para mais temporadas, mas agora é oficial, a Apple renovou mesmo para mais uma temporada. Já era meio óbvio que isso ia acontecer, porque a série tem a proporção que ela tinha, mas até confirmar não tá confirmado, né? Então, excelente notícia. E eu até comentando com o Rambo também concordou que assim, né? Não vai ter mais tantas temporadas, não. Eu acho que 3 a 4 são uma boa medida pra contar essa história, né? Eu também acho que umas 3, 4, porque daí começa a inventar coisa demais, É. começa aquela sensação de que a série não vai pra lugar nenhum. Chega uma hora que tem que explicar tudo, né? Então, Uhum. acho que mais umas 2 temporadas a gente já chega no final da série mesmo. Exatamente. E como a gente tem feito nos últimos episódios, né? A gente vai comentar aqui, então a partir de agora, sininho de spoilers tocado. A gente vai falar sobre Cold Harbor, o último episódio dessa temporada. E eu não sei quanto a você, Felipe, mas eu acho que esse é meu episódio favorito da série até hoje. Foi um bom episódio, como já até falei no episódio anterior, o episódio mais longo de Severance até hoje, tem mais de 1 hora de duração. Geralmente os episódios têm de 40, 50 minutos, então foi um episódio longo e foi muito bom, desde a filmagem, direção de câmera, os diálogos, as interações dos personagens. Eu curti pra caramba, mas eu queria ouvir de você, qual que foi o seu momento favorito do episódio? Putz, olha, eu acho que tudo a respeito da bandinha de marchinha lá, porque é tão inesperado e absurdo que eu fiquei o fim de semana inteiro com as musiquinhas que ela toca na cabeça e eu mal vejo a hora, eu não sei se já saiu, então talvez mas dessa trilha dessa 2ª temporada que ela foi muito, 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 muito boa. Toda a Foi. trilha é muito boa. O pessoal que fez isso se esforçou demais. Tinha cena que vem, ao longo da temporada inteira, não só nesse último episódio, né, que vendo me tirava um pouco do que estava acontecendo. Eu falava, cara, que trilha boa, que pianinho bom. Então, tudo sobre a trilha dessa temporada foi muito boa. E, cara, as cenas todas, né, da marchinha ali foram. É o clássico, né? O que tem de meme disso já ultrapassou em quantidade todos os outros. Tem alguns pontos aqui que a gente pode comentar que eu acho que não bateram e ficaram pra mim aqui ao longo do episódio, mas e pra você? Cara, a bandinha também ali foi um momento que eu não esperava, me surpreendeu e foi muito legal, né? Porque tinha ali um momento de tensão e a bandinha tocando e a música se intensificando. Isso foi realmente muito legal. Como você falou, virou meme. Já fizeram até na vida real, né? Com o ator do É. Milkshake, ele entrou lá, tava tendo um painel com os atores de Severance, ele entrou com a banda mesmo, então todo final de temporada, aparentemente, vai ter o Milkshake com alguma dança, alguma música. Então, tivemos esse momento também. Foi um dos meus momentos preferidos ali do episódio. Mas também tivemos momentos de ação, bastante Uhum. ação. Porque Severance é uma série que ela é mais cabeça, tem ação, mas é do jeito dela, né? É difícil a Uhum. gente ver uma coisa muito violenta na série. Mas esse episódio teve também aquela cena ali do Mark lutando com o Mr. Drummond. E aí, no fim das contas, tem aquele. Né, ele acaba matando sem querer É. o Mr. Drummond dentro do elevador. E isso também foi meio inesperado, né? Porque eu falei, pô, tá, eles vão entrar no elevador, ele vai acordar, vai esquecer que ele ia matar o cara. Não, o cara morreu mesmo. Sem querer, mas morreu. Então. Nem Mas foi entendeu o uma que estava cena bem. acontecendo. Mas foi uma cena bem gráfica.
pros padrões de Severance, então também fiquei bem surpreso deles terem optado por fazer, né, seguir esse caminho. Totalmente, acho que esse foi o episódio mais Quentin Tarantino da série inteira até agora, né? Eu fiquei falando aqui, essa temporada especialmente inteira, como ela era bem David Lynch, as loucuras, as doideiras inexplicáveis, se acha que vai acontecer uma coisa, acontece ao contrário e é melhor ainda, e pensa um pouquinho pra entender, e absurdo, etc. E esse último episódio, a última cena, né? Totalmente Quentin Tarantino. Então, é o tipo de coisa que, pra quem curte esse tipo de análise assim, acho que esse episódio em especial foi um prato cheio. Você falou da cinematografia, cara, que lindo todo o episódio, as cores todas, saturação, aquela cena que é o Miltic no banheiro, tentando derrubar a vending machine lá, que o Dylan colocou, né, e aquele vermelho bem intenso, assim, saturado lá de fora, as cores do... William Max até notou, assim, é o RGB, né, que estão ali se alternando. Que aquela cena em especial, muito bacana. Então, toda a parte de fotografia, a última cena gravada em película, né, a sequência final ali do corredor, ao contrário do resto digital, foi muito, muito, muito legal. E é engraçado como, revendo agora de manhã, fazendo as anotações, tinha coisa que e eu tava até comentando com o Felipe isso antes, né, Felipe? Assim, esse tipo de episódio, quando é muito bom, não é bom ver toda hora. Você viu uma vez, guarda na memória, deixa pra ver daqui a uns anos de novo, assim, né? A hora que for voltar a terceira temporada. Eu revendo aqui rapidinho pra fazer essas anotações. Tinha coisa que eu achava que era no final do episódio, não tava nem na metade ainda, né? Que é tão bom. E quando eu tava vendo, o Felipe mandou. Eu vi de quinta pra sexta-feira, né? Era tipo 1h30 da manhã que eu tinha conseguido parar de ver esse horário pra ver o episódio. Aí você, Felipe, mandou pra mim, né? Nossa, não acreditava nesse final, que coisa. Eu mandei, tô quase lá. Aí eu mandei a foto que é bem a cena da cabra lá com a arma na cabeça. Mas a gente acha que tava no finalzinho. Quando você revê, fala, cara, tu não tá nem na metade ainda. Que loucura, né? Pois é, então aconteceu muita coisa mesmo. Foi um episódio muito movimentado. E, inclusive, você falou da cabra. Ela tem nome, né? Emile. Emília, Pois é, até isso a gente descobriu nesse episódio uma explicação ali Uhum. por trás das cabras, que eu até comentei, né? Pô, a gente precisa saber, né? Qual é a dessas cabras. Agora a gente entende ali que realmente faz parte de todo o culto do O que é ritual, o ritual da Lumon, da ruptura. E até, né, eu esqueço o nome da cuidadora de cabras. Ah, então é cuidadora de cabras, eu não lembro o nome dela. A cuidadora de cabras. Até o momento ali que ela aparece e ela acaba ajudando o Mark, né? Ela lembra daquela conversa que eles tiveram lá atrás. E claro, né, tem todo um contexto dela ali revoltada, porque praticamente iriam matar, né, a cabrinha dela, porque ela tem que... A gente vê ali que eles criam várias cabras, tem que escolher quase que a mais pura, a mais perfeita, uma coisa bem de seita mesmo, pra ser sacrificada ali no final. E aí ela tem uma pergunta que ela fala, mas quantas mais, né, vão morrer? Algo nesse sentido. Então, dá a entender também que muita gente já passou por aquele andar ali embaixo, que a Gemma não é a primeira, né? Então, fica essa curiosidade também. Pra mim é o Irv. Porque ele tem as memórias, ele tem um histórico Pois é. prévio, pra mim só pode ser ele. Né? Mas é isso aí, é a Lorne, eu cacei aqui no IMDB. Eu acho que eu não sabia que o nome dela era Lorne, pra ser muito eu também sincero. Então, né? Mas é a Lorne. E o episódio começa com a cabine de nascimento, né? E é engraçado porque aquela cena funcionou muito pra assim, pra quem não tá entendendo nada, vamos explicar o que está acontecendo. E usam o Mark Innie como veículo pra explicar pra plateia o que rolou. Né? Explicam a temporada, basicamente, pra ele. Senta aqui, deixa eu explicar pra você, né? E ali você vê a primeira resistência, quer dizer que vocês vão matar todo mundo que tá lá embaixo pra salvar uma pessoa aleatória que vocês gostam, que eu nem sei quem é. E isso se reflete, óbvio, né? No final do episódio tem aquela cena que dura uns bons 20, 25 minutos do Mark conversando consigo mesmo, né? E começa, assim, método 101 pra dummies de como você baixar a temperatura de uma situação. Olha, eu reconheço a sua humanidade, sinto muito pelo que eu fiz você passar, porém, escuta aqui o que eu preciso, né? Explica a reintegração, aí começa a aumentar a temperatura, né? O Mark chama a Halle de Helene. Aí acabou tudo.
Ninguém sabe o nome das bonecas do Mark direito, né? Como é que é? A Hannah, é a É. Helen e fala, pô, gente, presta atenção. E ele fica bravíssimo, né, quando erra o Uhum. nome. Aí que ele saca, ele fala, cara, eu sou só um acessório pro que ele quer, né? Aí ele entra naquele modo que eu falo, super defensivo e babaca. Ele próprio sente isso, né? Ele é uma maldita criança, não dá pra conversar com esse cara. Eu pensando, tá vendo só como você te disse, né? E, e aí a Cobel vai conversar com ele e fala, cara, senta aqui. Deixa eu te explicar, porque vão te matar de qualquer jeito. Você pode pelo menos ajudar, né? E explica os números. Pois é, explica os números, né? Cada arquivo que eles trabalham ali, basicamente, é uma das salas que tá meio ali alinhado com o que a gente já imaginava, né? Que eles estavam talvez refinando a cabeça, né? As memórias da Gemma. E meio que é isso mesmo. Eles trabalham refinando ali as memórias que viram as salas, né? Viram os INIs. Os testes descobrem que em cada sala ela realmente é um INI. Então o que eles estão fazendo é criando um novo INI para ela. Que, né, dá a entender ali em todo o episódio que de fato eles testavam, usavam esses testes para saber se ela conseguiria lembrar do que acontece, né, do que aconteceu na vida real dela, do que acontece lá fora, ou se a ruptura de fato funciona e é eficaz. Então o episódio trouxe sim muitas respostas. Essa conversa do Mark com ele mesmo foi muito boa, né? Foi um momento já logo no começo já bem tenso, porque você ficava, tá, e agora o que ele vai responder? O que ele vai responder? O que ele vai achar? E no fim das contas foi Uhum. muito legal ver o Mark até sendo babaca com ele mesmo, né? Porque o Mark Exato. de fora, principalmente, ele é mais babacão assim, teve esse conflito ali dos dois, então isso foi bem interessante também. Outra cena muito legal, muito inesperada, foi a do Dylan, né? No episódio anterior. Dylan tinha pedido demissão e agora a gente descobriu que o Walt dele não aceitou a demissão, então ele volta pra Lumen, ele até volta e fica, ué, o que eu tô fazendo aqui, né? E Uhum. aí o Miltic vai lá, tem aquela cena do Miltic deixando a cartinha e saindo correndo, que depois a gente descobriu que foi improvisado, aquela corridinha não estava nos planos, foi tudo Uhum. improvisado ali na hora, tanto que a câmera nem segue o Miltic, né? Só dá pra ver assim, a Exato. cabecinha dele saindo correndo. Mas ficou muito bom, essa cena ficou ótima, eu curti pra caramba. Totalmente, né? O meu Tico tem que ganhar alguns prêmios, porque ele mandou muito bem. Acho que ele é icônico mais do que os outros personagens todos juntos, assim, né? As reações, as expressões dele, né? Eu lembro, logo no comecinho da temporada, eu trouxe que ele me lembrava muito o de Breaking Bad, lá, o Gus Fring, né? Porque ele quieto, bota medo, é super parecido. E teve um espelhamento bacana entre o começo do episódio do Dylan e o começo do episódio do Mark. Porque é essencialmente a mesma coisa. Você tem eles se conversando, tudo bem que o Mark está interagindo consigo mesmo, né? Mas o Dylan out, por meio de uma carta, conversou com o Dylan in, e é a mesma coisa, cara. Eu entendo. O que você fala faz sentido, o que você sentiu faz sentido, né? Mas é, fica aí, basicamente, né? Então é interessante ver. E teve muito espelhamento ao longo do episódio inteiro, espelhamento com outros episódios, negócio do cartãozinho, né? Morte do ego, é o cara lutando contra si mesmo, que foi o que a gente viu acontecer com o Mark, especialmente ali no final, né? Essa história do Dylan foi curtinha, mas muito boa. Ele voltou a ajudar a equipe, né? Ele passou o episódio inteiro se ajudando, super egoísta. Ele apareceu lá pra ajudar mais pra frente a Halle, principalmente lá com a vending machine. E a Halle teve interação com o pai dela que ela não sabe, quer dizer, que ela sabe, né? Mas com o pai dela que, enfim, o Jamie Egan, na verdade, né? Sim, teve essa cena ali com o Jimmy Egan também, super tensa, super estranha. A interação deles ali quando tem é bem esquisita mesmo, então também foi algo ali que foi bem intrigante nesse episódio. Falando em Halle também, né, tem um outro momento muito intrigante desse episódio, que quando ela tá ali conversando, eu não lembro se é com o Mark mesmo, né, que ela começa a falar ali dos países, né, de nome de Sim, é. lugares aleatórios, né, ela cita ali Europa, o Equador, eles, Equador é o quê, né, será que é um continente, é um prédio, então é Uhum. um momento ali curioso deles mostrando que eles lembram de algumas coisas de fora, mas não necessariamente com todo o contexto.
Então, não sei se eles jogaram isso ali por acaso, ou se lá pra frente também vai ter alguma explicação deles terem essas... O que que é? Porque é isso que a gente vê ali, ruptura, né? A gente sabe que lá dentro eles esquecem as memórias de fora, lá fora de dentro, mas qual que é a linha que realmente separa, né? O que eles podem lembrar e o que eles não lembram, né? São coisas só pessoais, né? São coisas básicas, porque a gente até viu muito o desenrolar de relacionamentos amorosos ali dentro, né? Dos zines, e é aquilo que a gente até comentou, parece uma coisa meio criança, uma coisa que eles não sabem viver, né? Que eles estão vivendo pela primeira vez. Então, isso eles não sabem, mas o nome dos lugares eles lembram, mesmo não lembrando o que exatamente são esses lugares. Então, até também me levou a pensar outra coisa, que eles estavam ali testando a gema, tentando fazer, né? Se certificar que a ruptura funciona certinho. Será que esse pessoal que trabalha ali, né, no refinamento, será que eles têm uma ruptura que é menos eficiente? Será que eles ainda lembram de algumas coisas e a ideia é não lembrar de nada? Enfim, me fez ficar questionando aí esse lado, mas essa conversa dos dois também foi bem curiosa e que, no fim das contas, a Ellie depois acaba falando, né? Ela sou eu, né? Eu sou ela, né? Comparando ali que as duas seriam, no fim das contas, a mesma pessoa, apesar de terem consciências separadas. Então, essa conversa também acho que pode ter algumas coisinhas que deixaram no ar aí pra gente ficar pensando sobre. Essa conversa, eu achei ela foi a mais, acho que a que mais entregou um pouco sobre o que era o episódio. Porque quando eles falaram, um prédio, tamanho do continente, o que é o Equador, te vejo no Equador. Tem coisas, isso eu fiz uma relação sozinho, e teve uma que eu aprendi depois no Threads, que o pessoal só falou disso no fim de semana, né? Severance, a Lumon é o Equador. É o prédio que é do tamanho do continente. Você pega o logotipo da Lumon, tá escrito Lumon onde? No Equador. Tá atravessado pelo planeta, né? Boa. Te vejo no Equador. Então, isso pra mim fez completo sentido. E depois, eu vi que em japonês, Equador se diz Sekido, que significa literalmente linha vermelha. Falei, corredor, todo vermelho, te vejo no Equador. Então tudo isso fechou num conceitão pra mim. Mas pra mim fez sentido que o Equador é a Lumon. O continente, o prédio do tamanho do continente, que é a coisa mais literal do que a sua vida, ser onde você só existe no seu trabalho e o seu mundo que você conhece. Então pra mim isso fechou 100%, aí mais óbvio ainda é o Lumon no Equador de um globo, né? Então isso pra mim fechou. E que você falou, será que o processo de ruptura do pessoal lá do MDR pode ser mais fraco? Eu acho que não, porque o episódio também foi o Cold Harbor do Mark, né? Pra ele, naquele momento final, é a comprovação absoluta de que você não tem nenhuma relação entre uma coisa e outra, que ele tá passando por aquilo, ele olha pra Gemma e fala, cara, não faço ideia de quem seja essa mulher, não tenho emoção nenhuma por ela, a Halle aparece do outro lado, aí fica aquela coisa meio olha pra lá, olha pra cá, dividido entre o futuro e o passado, dividido entre se comprometer, e ele escolhe a Halle, quer dizer, essa mulher que tá lá de fora gritando Mark, 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 que também não tá entendendo nada, pra ela é o Mark de verdade, que tá falando, se vira aí, filha, vou pra lá. Então é o Cold Harbor dele, né? Funcionou muito bem, inclusive pra ele. Né? Então, no fim das contas, o teste acabou dando certo, mas não com a Gemma, mas sim com ele. O que eu acho que é um outro espelhamento interessante do conceito toda a temporada. Com certeza. E aí eu fico me perguntando, claro, o que vai acontecer daqui pra frente. Novamente, gostei muito do episódio. Não esperava muito esse final, né? Até falei com o Marcos, caramba, né? Não tava esperando esse final. O Marcos respondeu, né? Tava meio ali, 50-50, né? Talvez esperava um pouco. Depois, né? Faz sentido, justamente por isso, o Mark S. é uma outra consciência. Ele percebe que, né, ali dentro eles desenvolveram uma vida, mesmo que só ali dentro por 8 horas por dia, de segunda a sexta, eles têm a vida deles, o sentimento deles, e ele percebe justamente que o pessoal lá de fora não se importa, né, com o que acontece ali dentro, que pra eles é só desligar, virar uma chavinha, acabou, mas e aí, como é que fica a parte de dentro? Tem até, durante a conversa lá no começo do episódio, dos dois, né, do in e do out do Mark, que o Mark fala da reintegração, ele fica, mas quem que vai ficar com cada parte do corpo? Quem que vai controlar o quê? Você é mais velho que eu, né, então eu vou ficar ali só existindo dentro de você, e aí até acho que talvez esse seja um gancho
para a próxima temporada, né? Dos zines discutindo o que acontece com eles. Isso, claro, se os zines continuarem existindo depois dessa confusão toda que rolou ali na Lumon, né? Então, a gente vê, por exemplo, né, essa cena aqui, justamente a final do Mark correndo com a Ellie. Isso, né, se a gente pensar pela lógica, vai durar mais que 5 minutos até alguém pegar eles, né? Porque termina ali com o Milchek, todo mundo indo atrás deles. O Mark matou o Mr. Drummond, então terão consequências, né? A gente entende ali que o Mark, talvez ele até sabe disso, né? Ele sabe no fundo que vão pegar eles, que vão desligar eles, mas que, né, e que fazendo isso talvez o Mark volte lá, o Mark Out volte pra fora e aí encontre a Gemma, mas que ele queria passar os últimos momentos correndo ali junto com a Ellie. Mas eu fico bem curioso, será que só vão desligar todo mundo e colocar eles pra fora? Será que vão prender o Mark lá dentro e agora a Gemma que vai ter que tirar o Mark lá de dentro, porque agora vamos fazer testes nele? São muitas perguntas, mas o episódio foi sim muito, muito, muito bom. Foi mesmo. E quem viu The Good Place, talvez sinta uma certa familiaridade com esse negócio de assim, a cada fim de temporada eu vou explodir completamente o conceito, pra entre uma temporada e outra você não ter ideia de como que vão fazer, né? Você bota no fim da temporada, cada personagem, isso não é só de The Good Place, mas assim, né? Cada personagem num contexto mais distante possível um do outro, numa situação que fica insustentável em prática, fala, como, né? E aí, na temporada seguinte, você apresenta um jeito novo de contar a história e faz sentido, né? Vai ganhando uma amplitude cada vez maior. Então isso é super bacana, interessante, empolgante. Eu fico, porque assim, eu tô curioso pra ver como é que, óbvio, né, que vai ser essa próxima temporada, porque nessa temporada agora, deu pra ver que, especialmente o Dan... O roteirista mesmo da série, em entrevistas, ele admitiu que teve coisa que ele ficou surpreso que as pessoas sacaram antes da hora. O negócio da Halle no comecinho, todo mundo já sacou que ela era a Helena como Halle, etc. Esse final, né, o que eu falei com você, Felipe, de que eu esperava 50-50, teve aquela série, que essa eu não vou falar qual é, mas quem presta atenção aqui no que eu tô falando sabe do que eu tô falando, né? Que a gente na última temporada ficou esperando muito aparecer um personagem, aí ele aparece e tem tipo uma amnésia, ele passa a temporada inteira com amnésia, ele volta por 5 minutos no último episódio, e aí acontece uma outra coisa de novo. Eu achava que a história do Mark com a Gemma ia ser parecido. Eles vão dar o docinho pra gente, a gente vai sentir aquele quentinho no coração, eles estão finalmente reunidos, mas não é o fim da série. É óbvio que aconteceu alguma coisa que ia separar eles de novo, né? Então era isso que eu falei pra você, que eu esperava 50-50, né? Eu achava que ia ser desse jeito, mas que essa reunião ia ser super breve e só pra gente sentir o que fez a gente sentir, né? Então isso funcionou legal. E teve uma coisa que eu achei que ela foi mal traduzida, que deixou muita gente, acho que, especialmente em português, na dúvida. A hora que tá aquele cientista que parece o Edson Celulari, apaixonado pela Gemma, eu achei muito igual a Edson Celulari, correndo, e ele fala assim, you will kill them all, e aí fecha a porta do elevador. Né? Traduziram como? Você vai matar todos eles. Eu acho que tá errado. O que ele disse é, você vai matar todas elas, todas as outras gemas, pelo qual eu sou apaixonado, né? E aí o pessoal cria aquelas teorias malucas, etc. Acho que isso foi... Geralmente a tradução da Apple, do Apple TV Plus, todas as séries são muito boas. Nessa, ou eu que tô errado, ou a tradução tá errada. Eu acho que nessa a tradução errou. Eu também acho que ele se refere às várias zines da Gemma, que, como você acabou de notar, durante, né, naquele episódio principalmente sobre a Gemma, ele fala que ele é apaixonado por ela, dá pra ver que ele tem uma fixação por ela. Então acho que quando ele fala you kill them all, você vai matar todas as zines, todas as versões da Gemma, né? Mas daí com a tradução o pessoal ficou confuso mesmo. Vai matar todos quem, né? Então também acho que se, né, foi um erro de legenda, ele estava se referindo a Gemma ali mesmo, que matar todos eles... Não sei, se ele fosse se referir ao pessoal, tipo, todo mundo da Lumon, né? Tipo, todo mundo aqui dentro vai morrer. Acho que ele falaria nós todos, né? Não them all. Então acho que nesse caso era mais uma referência às zines da Gemma mesmo. Exato. E aí a gente caminha mesmo pro final. De novo, aquela última cena... Esse jeito de congelar o frame numa cena... E eles sabiam que era icônica, né? Você viu que essa cena durou uns 15 segundos a mais do que precisava ali, só porque eles sabiam que tinham feito um golaço. Que nem a cena que tem a Halle segurando a caneta
ameaçando o James Egan, assim, que é uma cena linda. Você vê eles negativados num fundo azul. Essa também, falou, putz, a gente mandou bem, né? Deixa uns segundinhos a mais, aí fica, aí fica, aí fica. Fala, gente, saquei, né? Vambora. Então essa da cena do final foi assim também. E muito filme antigão tem esse lance de fazer no último frame um freeze. Sim, tem até anotei aqui, o Butch Cassidy and the Sundance Kid, que é um filme do Paul Newman, com outro ator que eu esqueci o nome agora, e a última cena é assim, eles estão lá numa situação super difícil, eles saem da situação pra ou vai ou racha, e congela, aparece um textinho na frente, e vai ficando um tom sépia. Eu acho que dá um zoom, mas não tenho certeza. É a mesma coisa, né, que acontece com essa aí. Thelma e Louise também, né, a cena do carro no final, tem um carro no final, não é exatamente spoiler, né? Mesma coisa. Então, e aquela música tocando daquele jeito, isso eu achei extremamente tarantinesco. E aí acaba. E aí acaba e a gente fica órfão. Exatamente. Então é um ano e meio de. A Apple, assim, né? Vai existir uma pressão. E o que eu ia falar, já me perdi nos raciocínios, né? O criador ficou surpreso com as coisas que as pessoas sacaram ao longo da temporada. Então acho que a próxima temporada a gente pode esperar para ser ainda mais confusa, ainda mais misteriosa, cheia de easter eggzinho e migalhazinho pro pessoal ir atrás de coisa que não vai dar em nada. E aí me dá um pouquinho de medo. De você tentar ser esperto demais a ponto de ficar incompreensível, só que de um jeito ruim, não do jeito do David Lynch. Que o David Lynch não se explica, cada um que se vire, né? Então, vamos ver. Acho que a pressão para fazer a terceira temporada vai ser maior do que a segunda temporada foi. Né? Porque eles começaram a fazer logo depois da primeira, demorou por conta de greves, etc. Mas, sei lá, até agora eles não decepcionaram. Que continue assim, porque aí vai seguir como uma das melhores séries da história da TV, o que não é nada mal, né? Com certeza, ainda mais que, né, agora a Apple tem 2 séries que furaram a bolha. Porque primeiro era Ted Lasso, que é uma série que dá pra falar que furou a bolha, muita gente conhece Ted Lasso. E agora Severance, né? O que eu vejo de pessoal, assim, até em volta de amigos mesmo, que não sabe, não acompanha a Apple, não acompanha nada, mas assiste Severance, é uma série, né? A Apple tem aí 2 títulos que alcançaram um patamar de série global mesmo, e isso é muito legal de ver. Exatamente. E dá até pra gente passar aqui, eu vou trazer pra cima uma notícia que é sobre o CEO da Netflix, um dos CEOs, que ela tem 2, né? Tem o co-CEO da Netflix, que comentou nessa semana, fez um barulhão danado, porque ele aparece numa série nova do Studio, né, da Apple TV Plus, e em entrevistas a respeito disso, perguntaram pra ele sobre a Apple TV Plus, e ele falou, cara, eu não entendi por que esse negócio existe, eu não sei o que a Apple quer com isso, talvez eles tenham um planejamento que eu não sei, ah vá, né? Enfim, e falou que não sacou qual é, o pessoal, óbvio, ficou bravo, repercutiu bastante. Como é que você fez sentido dessa notícia, do comentário? O que você acha sobre a estratégia da Apple com o Apple TV Plus? Porque eu sei que confunde mesmo algumas pessoas, né? Eu acredito que o comentário dele foi pensando em lucros, principalmente, e aí essa notícia se liga com uma que saiu no dia seguinte, porque ele disse isso num dia, no outro, o The Information publicou uma reportagem sobre o Apple TV Plus perder cerca de $1 bilhão por ano. Então, né, dá pra gente fazer uma ligação aí de que, né, ele, como CEO da Netflix, sabe o custo dessa indústria, sabe que o retorno talvez não é tão alto assim, né? Mercado de assinatura, principalmente. Tanto que a gente já falou várias vezes aqui. A Apple conseguiu fazer o Apple TV Plus porque ela não precisa do Apple TV Plus para sobreviver, Exato. né? Ela sobrevive de vender iPhone e o Apple TV Plus tá ali para complementar, né? Ele até fala, a resposta dele é assim, ó. Eu não entendo o porquê, além de uma jogada de marketing, né? Mas eles são muito inteligentes, talvez eles estejam vendo algo que a gente não saiba. Então, realmente, é bem provável que o Apple TV Plus tenha nascido como uma estratégia de marketing para agregar valor a tudo que a Apple vende. Agrega valor à Apple TV, agrega valor ao iPhone, agrega valor ao iPad, ao Mac, de certa forma. Porque a gente sabe, a Apple está tentando aí apostar em vários serviços, desde iCloud, assinatura, né? Agora tem aplicativo de convite, tem. E o Apple TV Plus é mais um no meio desse monte de serviço que a Apple tem, justamente para tentar agregar valor. Então acho que a fala dele não foi nem desmerecendo o Apple TV Plus, mas foi mais nesse sentido de, cara, esse mercado é tão complicado, né? Para que eles estão fazendo isso se não for uma jogada de marketing? Então foi mais ou menos para esse lado que eu entendi o comentário dele.
Isso é fortalecer o ecossistema. Assim como eu sempre brinco, né? A Amazon tem o Amazon Prime Video que é para vender papel higiênico. É a mesma coisa, você Exato. agrega valor ao serviço de assinatura com outra assinatura, um complementa o outro, um fortalece o outro, porque no fim das contas isso faz com que o negócio, uma parte dele seja sustentado, né? Pra Apple, ela tem, sei lá, né? Primeiro ano ganhou o Oscar de melhor filme, né? Versus a Netflix ganhou um monte de coisa ao longo dos anos, mas nunca levou um de melhor filme. Cada um tem o seu trunfo para dar ali em mais essa concorrência. Mas é óbvio que no mercado da Apple isso é para agregar valor à marca Apple, que no fim das contas é para vender iPhone. Não tem muito segredo, não tem muito mistério, né? Eu entendo que talvez para ele seja quase uma afronta. Você operar, né? A Apple opera no mercado que eu opero, briga comigo, e esse nem é um negócio que ela quer fazer. Ela viver como um acessório para vender iPhone. É quase ofensivo. Mas é o que é, né? É a mesma coisa para a Amazon. Eu tava comentando com a Lara esse fim de semana, a gente fala sobre isso aqui várias vezes, né? O Amazon Prime Video, quando você assina o Amazon Prime, eles contam você como assinante do Amazon Prime Video, por isso eles são o segundo maior do mercado. Cada um usa a falcatrua que consegue para falar que tá mandando bem e fortalecer a própria marca. Sempre foi assim com tudo. E esse mercado de streaming, para todo o setor de tecnologia em que o streaming não é o foco do mercado, é só um pedacinho, um ralo de dinheiro para justificar e fortalecer os outros pedaços da marca, é terrível para o mercado de entretenimento, né? Você sabe que está sendo consumido para nada, você virou uma moeda de troca de uma coisa maior que você não controla, não te respeita a você, mas é o que está rolando agora, né? James Bond foi parar na mão da Amazon, que dá um medo danado, enfim, né? Tem muita coisa acontecendo nesse mercado que você vê o setor de tecnologia dominando só por conta do tamanho e tá todo mundo meio vendido na jogada, né? Quem vive só disso deve estar mesmo, tá justificadamente incomodado, né? Com certeza. É novamente aquilo. A Apple não depende do Apple TV Plus. Ela pode se dar ao luxo de perder 1 bilhão com o Apple TV Plus para ganhar por outro lado, né? Já a Netflix, se ela perder 1 bilhão, ela não tem o que fazer porque ela só vende streaming. Ela não vende iPhone. Exatamente. Né? Muito bem, é claro que as impressões que vocês têm a respeito disso, vocês podem dar em gigahertz.fm/feedback. Eu vou seguir, começar com follow-ups. Eu misturei aqui, porque fazia sentido comentar da Apple TV no comecinho do episódio, né? Mas agora a gente vai seguir aqui com o que pintou nessa última semana, impressões também da experiência imersiva do Metallica, que eu vi uma interessante aqui que quero trazer. Mas antes disso, eu vou tirar um minuto do episódio para agradecer a ExpressVPN, que está mais uma vez patrocinando a fonte e segue oferecendo um mês de graça para você experimentar o serviço e depois 3 meses de lambuja, só porque você foi em expressvpn.com/a-fonte para ver como é fácil colocar no seu iPhone, no tablet, se for um iPad, se for outro tipo de tablet, na TV, dependendo do modelo, na Apple TV também. E isso é ótimo se você assiste streaming. E cada país tem um catálogo diferente na maior parte dos streamings, e você consegue destravar o catálogo de cada país roteando a conexão por meio do ExpressVPN. E se a sua vida de trabalho faz você ficar muito na rua, viajar muito, você sabe como você depende muito de Wi-Fi públicos, que você não conhece, que você não controla, que você não sabe como é que está a segurança, que você não sabe o que acontece com os seus dados, eles coletam esses dados todos para métricas e vai saber o que vai acontecer com eles, e você protege com a ExpressVPN, você roteia, fica tudo passando pelos canos impenetráveis, criptografados da ExpressVPN, e nem ela sabe o que está acontecendo. Então, para conhecer melhor, faz isso, vai em expressvpn.com/afonte, ou então usa o cupom AFONTE no checkout, ou então clica aqui no link na descrição para cair já com o cupom aplicado, que você testa de graça por um mês, e depois tem 3 meses de bônus ao final do ano, se você assinar, é óbvio, o plano anual. Muito obrigado a ExpressVPN pelo patrocínio de mais esse episódio do A Fonte e pelo apoio a toda a Gigahertz. Valeu, ExpressVPN! Muito bem, semana passada a gente falou sobre a experiência imersiva de 3 ou 4 músicas que foram gravadas num show do Metallica na Cidade do México, que isso foi lançado para o Apple Vision Pro, e a gente comentou aqui sobre, né, como é que seria a produção disso, expectativa. Você viu reações a isso que estreou na sexta-feira passada, retrasada, do pessoal que já testou? Eu vi, se eu não me engano, o Parker Ortolani falando que ele conseguiu testar a experiência, que realmente é bem legal. Mas é aquilo que você comentou, né? É uma experiência curtinha. Acho que o que falta mesmo é ter um show inteiro pra galera assistir, mas quem testou diz que tá bem imersivo, que esse é o caminho, né? Só falta agora realmente ter um conteúdo mais longo.
Quem comentou, passou uns bons 20 minutos comentando sobre isso, foi o pessoal do Accidental Tech Podcast. Eu vou deixar o link aqui na descrição. E o Marco Arment e o Casey Liss, que são 2 dos 3 que apresentam o programa, experimentaram, tiveram opiniões conflitantes a respeito da experiência. O Marco Arment falou que é parecido com o que eu tava com medo que fosse, né? Como é um clipe musical. Muito corte de cena, então a sua autonomia para olhar para onde você quiser, ela é bem reduzida e as cenas duram quanto o diretor achou que tinha que durar antes de cortar para a próxima. Então isso é uma coisa que tira um pouquinho da experiência, como se fosse você vendo um show imersivo. Não é isso, é você vendo uma edição de um show com a possibilidade de virar um pouquinho para lá e para cá e ter essa sensação de profundidade. Né? Eles falaram que tem uma coisa que isso acontece em muito show, pode ser a linguagem imersiva que a gente não está acostumado ainda, mas que as coisas são gravadas tão de perto das pessoas ali, né? Então, tem sei lá, o James Hetfield cantando, por exemplo, o vocalista do Metallica, ou o Lars Ulrich, que adora mostrar a língua enquanto ele tá tocando, né? E tem lá um cacoete de mostrar a língua, que é tão de perto que fica o Lars Ulrich mostrando a língua na sua cara, assim, que é um pouco desconfortável. Tá um no espaço pessoal, da bolha pessoal do outro ali. Então, que essa proximidade, eu associo isso a PowerPoint. Quando você não sabe o que fazer com o PowerPoint, que você põe todos os efeitos, eu acho que a gente está vivendo esse momento das possibilidades imersivas. Já que dá para fazer, vamos fazer tudo. Aí você entende a linguagem, entende o uso e vai fazendo só porque precisa. Né? Eu acho que a gente está passando por esse momento. Eu não testei, adoraria testar por conta própria. Estou falando sobre o que eles comentaram. O Casey Liss, ele gostou bastante. Ele falou, cara, eu assisto muito show, DVD, etc. Então essa é uma linguagem parecida, é legal ser imersivo. Senti também estranho lá ver a língua do Lars Ulrich o tempo inteiro na minha cara, mas ainda assim é uma coisa que ele gostou mais dessa experiência, mas todo mundo falou, gente, tá bom, esse foi só um pouquinho, dá o resto, né? A gente queria muito poder ver o show inteiro. Então eles concordaram que esse tipo de coisa tá fazendo falta, porém, é um pouquinho pra lá, um pouquinho pra cá, né? Pena que não tem essa autonomia maior de você que tá vendo, conseguir escolher o ângulo, por quanto tempo e etc. Que tem até a hora que, sei lá, tá acontecendo um solo, não tá mostrando quem tá fazendo o solo. Fala, pô, mostra! O solo que tá fazendo o solo eu queria ver, né? Bateria eu vejo depois, o baixista eu vejo depois. Então, eu vou deixar aqui na descrição o link pro episódio que eles comentaram a respeito disso. E de novo, né? Se vocês passaram, se vocês têm um Vision Pro e conseguiram passar pela experiência imersiva do Metallica, contem pra gente. Agora, Felipe, vindo aqui pro Brasil, rolou um bota casaco, tira casaco, né? Que eu vi que o pessoal mais comentou. Porque a Apple tinha sido condenada, acho que é condenada, a justiça decidiu que ela ia ter que liberar o sideload no Brasil, pro COCAD lá, por conta da briga do Mercado Livre, aí ela conseguiu entrar com recurso, etc, foi e voltou, aí a justiça falou, não, vocês têm agora tantos dias para fazer, aí agora tira o casaco, né, parece que não tem mais que implementar o sideloading, pelo menos por enquanto, é isso? É isso mesmo, realmente, um caso coloca casaco, tira casaco. E em mais uma reviravolta, agora a Justiça Federal do Distrito Federal decidiu que a Apple não precisa habilitar o sideloading no iOS, pelo menos por enquanto. Não é uma decisão definitiva, tanto que o CAD, inclusive, pode recorrer a essa decisão. Eu acredito que está recorrendo, assim como a Apple vai continuar recorrendo, e assim ela vai arrastando, né, vai segurando, que é o que ela fez na União Europeia. Ela recorreu até onde deu, até o dia que a União Europeia bateu uma tela e falou, não é isso, não tem mais para onde recorrer, você vai ter que liberar. No Brasil, qualquer outro lugar do mundo, é a mesma coisa. Tanto que lá no Japão, sempre uso de exemplo, lá eles já bateram o martelo, já forçaram a Apple a liberar o sideloading, mas até agora também não rolou porque a Apple segue recorrendo e aqui vai ser a mesma coisa. Mas aqui para resumir o caso, né, a atualização mais recente desse caso no Brasil. A Apple lá em novembro recebeu uma notificação do CAD, né? O CAD é basicamente virou o nosso órgão antitruste, né? Que é a cópia ali do órgão antitruste da União Europeia. Agora a gente tem o CAD ali sendo responsável também por investigar as Big Techs. E o CAD determinou, a partir de uma denúncia, né, uma reclamação do Mercado Livre, que a Apple tem toda aquela coisa de monopólio, App Store, que eles precisam permitir que os desenvolvedores distribuam aplicativos por fora. E aí, na época, o CAD tinha dado 20 dias para a Apple se adequar a tudo. Óbvio que a Apple recorreu, depois teve uma decisão de um outro juiz que falou, não, isso aqui não é urgente, não precisa, né? 20 dias, não, vamos ouvir o caso primeiro. Depois teve uma outra decisão que daí
falaram, não, o CAD, né, realmente estava meio exagerando ali, mas a Apple também precisa mudar, a Apple vai ter que abrir o sideloading, vai ter que fazer as mudanças pela questão de anticompetitividade, e aí a gente tinha o prazo de 90 dias para a Apple fazer essas mudanças. Agora, a Justiça Federal também foi lá, né, um outro juiz, deu uma outra opinião e decidiu que, de fato, não é algo tão importante assim, que não é algo que precisa ser apressado, e tirou a validade dessa determinação, que, se eu não me engano, veio lá do Tribunal Regional Federal, né, veio do TRF, que tinha dado o prazo de 90 dias para a Apple se adequar. Então, agora a Justiça Federal diz que a Apple não precisa o que a Justiça Federal alegou, não, que o juiz alegou, é que tanto o TRF e o próprio CAD já estavam tentando aplicar uma condenação para um caso que ainda nem terminou. E aí ele diz que, por conta disso, a Apple não poderia ser punida antes do caso terminar, porque ainda tem mais, né, com certeza terão mais audições públicas, né, teve uma audição pública recentemente, que até a Epic Games participou aqui no Brasil, Mercado Livre, a dona do Tinder também participou, várias empresas ali reclamando contra a Apple. Então o caso ele vai continuar, não foi uma martelada final, mas por enquanto a Apple se livrou do sideloading, o que, de novo, não quer dizer que o caso está encerrado, porque ainda terão, né, mais audiências. Com certeza o CAD vai tentar recorrer para fazer a Apple abrir, né, o ecossistema, aplicar o sideloading. E claro, a Apple sempre vai tentar alguma carta na manga para recorrer, para enrolar e para segurar. Mas por hora, aquele prazo de 90 dias caiu por terra, e eu imagino que o Tim Sweeney da Epic Games está bem triste, porque ele já vinha postando no Twitter que a Epic ia lançar Fortnite para iOS aqui no Brasil em julho, que era uma vitória. Então acho que o prazo de julho já acabou, né? Quem sabe aí tem alguma outra reviravolta, mas, de novo, o que caiu agora foi aquele prazo de 90 dias que estava estabelecido antes. O CAD assim, o CAD existe há um tempão, e deixa eu até tô caçando aqui de quando que ele é, de 62, e sendo o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, cabe a ele, seja o mercado de tecnologia ou não, ficar de olho, ajudar ou na regulação, ou então no cumprimento de normas, de regras, de defesa da robustez da economia, e se tiver alguém cutucando isso do jeito errado, ajudar a nivelar de novo. E como o setor de tecnologia é o setor basicamente mais poderoso do mundo, com a menor quantidade de regras do mundo, acaba dando no que deu, né? E aí entra um pouco do que a gente sempre comenta aqui, né? Que a Apple sempre vai entrar com recurso e falar, gente, que tal esperar julgar até o fim do recurso e a gente decidir fazer para lá ou para cá? Ela conseguiu emplacar isso aqui, o que é um argumento perfeitamente legal. Claro que o pessoal que lida com isso no dia a dia pode mandar em gigahertz.fm meu feedback, as impressões de vocês a respeito desse caso, mas é aquela coisa de que ela conseguindo uma vitória aqui com isso, pelo menos um retardamento de uma mudança de regra, ela usa isso como argumento em outros lugares onde ela for passar por esse tipo de coisa. A Europa, a gente vai falar daqui a pouquinho a respeito de uma coisa parecida também, então é um xadrez em vários países que ela está tendo que jogar com menos peças do que ela gostaria e a gravidade contra ela, mas é a situação que ela acabou se colocando. Aí eu entro na parte da Europa por uma intransigência dela, porque enquanto estava ganhando, tá bom, não vamos mexer. Né? Que é uma pena. Por aqui, eu não consigo imaginar isso sendo implementado, a menos que alguém mostre para o Brasil como é que se implementa. Geralmente é o que acontece aqui. A Europa tem mesmo já a parte do sideloading. Sideloading, para quem não conhece, é um jeito de você instalar aplicativos por fora do jeito tradicional da App Store, você nem precisar passar pela App Store, tem App Stores alternativas. Tem vários jeitos de fazer isso, né? Uma coisa que a Apple falou, vai acabar a segurança do iPhone, a Europa vai acabar se tiver isso. Aprovou, entrou lá na Europa, quer saber? Ninguém liga. Quer saber? Ninguém usa. Né? O Tim Sweeney da Epic Games, o trabalho dele é ser esse chato que ele tá sendo, então nenhuma surpresa aí também, ele tá falando, a partir de amanhã, hein, vai ter aqui. É óbvio que não, né? Mas ele tá fazendo 100% o trabalho de relações públicas e de imprensa, que ele na posição de CEO que causou isso tudo, no fim das contas, né, quando ele fez o Fortnite ser chutado do App Store de propósito, que ele tinha preparado o processo antes, tinha feito uma campanha com os veículos antes para falar que abriu um processo quando ele fosse chutado do App Store. Então é o Neymar, né, cavou a falta e tá chorando e me engano no chão, porque é o que ele faz.
Ok, né? Mas nesse momento, então, depois de tudo isso, nada muda, exceto o quê? Uma discussão popular que se reacende e se fortalece cada vez que esse tipo de coisa acontece e a Apple vai gastando cada vez o que ela tem cada vez menos de boa vontade que ela foi construindo ao longo de décadas de trabalho das pessoas falarem, não, tadinha. As pessoas olham e falam, tadinha, por quê? Exatamente, né? Tadinha da Então, empresa trilionária, né? E cara, assim, eu detesto quando eu vejo, por exemplo, o argumento contra ou empresa ou contra pessoas só seu fato de ser bilionário, trilionário. Geralmente é uma atitude idiota que vem junto, porque a pessoa ela é bilionária ou trilionária no caso da empresa, então ela se sente no direito de pegar o acostamento quando tá todo mundo parado no trânsito, sabe? Vocês falam, lá vai babaca. Então, os bilionários, assim, é a atitude que é o problema. E quer saber se as pessoas seriam babacas com ou sem muito dinheiro no bolso. Aquelas com mais dinheiro no bolso, elas se sentem mais no direito de serem babacas. Né? A empresa é a mesmíssima coisa. Então a Apple está esgotando a boa vontade que ela passou décadas construindo. Não só com cada órgão regulador, que aí é a hora que ela lembra todo mundo que ela é uma empresa, uma corporação, com obrigação de maximizar os lucros para acionistas, e também lembra as pessoas, né, que existe esse lado. Não importa quão miguxa seja a empresa ainda é uma empresa. Né? Ela tá aí para ganhar o seu dinheiro. Né? Você pode gostar de dar o dinheiro para ela ou não. Mas no fim das contas, isso que acontece de um jeito ou de outro. Né? Então a Apple tá perdendo muito desse verniz, o que é uma pena, mas a culpa é 100% dela. Muito bem, já que estamos nesse assunto, a gente viu algumas movimentações quando o assunto é a Siri. A gente vai falando aqui. Eu vou tentar lembrar de falar caranguejo algumas vezes. Tem vezes que eu vou lembrar, tem vezes que eu não vou lembrar. Se eu acordar caranguejo de alguém, desculpa, tá? A gente veio falando sobre como estava atrasado e a própria Apple tinha dito já que a carangueja nova, com o índice semântico do contexto de todo mundo, pra você saber quando que o voo da sua mãe chega, ia atrasar, que ela vai lançar isso ao longo desse próximo ano, ninguém sabe se é no ano de agora, se é no ano que vem, etc. A gente falou aqui, e eu venho falando faz 2 anos que eu falo, que eu cacei no Mac Magazine, faz 2 anos que eu falei que o John Giannandrea não, por mais que ele seja um cara extremamente talentoso de machine learning, tenha vindo da área de machine learning do Google e é responsável na Apple pela... Tá tocando música aqui mesmo, peraí. Ah, eu tô ouvindo uma musiquinha no fundo. É. Eu acordei minha carangueja aqui. Mas enfim, que ele era o cara responsável pela estratégia de IA da Apple, ele não parecia ser a pessoa certa para colocar no ar na velocidade que precisa o que hoje em dia está com muito foco de inteligência artificial e machine learning, que são as ferramentas todas de IA generativa que a gente está vendo e como se integra com as coisas da Apple. Enfim, nessa última semana, o Mark Gurman vazou que a Apple trocou a liderança da parte da carangueja, lembrei, hein? Da carangueja em relação à inteligência artificial. O John Giannandrea vai seguir à frente, não sei por quanto tempo, vai seguir à frente da parte de IA mais macro da Apple, mas eu acho que a frase que o Gurman falou foi que o Tim Cook perdeu a confiança no Giannandrea para endireitar a Siri, endireitar a carangueja quando o assunto é inteligência artificial. Era uma coisa que a gente sabia que ia acabar acontecendo mais cedo ou mais tarde, porque do jeito que estava, não dava, alguma coisa tinha que mudar, mas as pessoas não gostaram de quem foi colocado no lugar, né? Porque as pessoas leram o seguinte... Polêmica. O cara... Oi? Polêmica. As pessoas leram o seguinte, a notícia que elas leram foi: cara responsável pelo fracasso do Apple Vision Pro agora está à frente da Siri. Eu não sei se é o jeito mais justo de colocar a situação, mas é isso que as pessoas leram e comentaram. Quer ajudar a dar um pouco mais de contexto pra gente falar o que aconteceu? Pois é, óbvio que as manchetes seriam: Apple coloca o cara do Vision Pro pra cuidar da Siri, né? Que é basicamente, né? Tipo assim, a Apple pegou alguém que fez um flop pra cuidar de outro flop. Mas tem um contexto maior por trás, porque assim, dá pra gente... tem sim essa comparação, né? Porque comercialmente, o Vision Pro, a gente já sabe, ele não é um sucesso, né? Ele não tá até esquecido, não tá nem na homepage da Apple mais. Mas a diferença entre o Vision Pro e a Apple Intelligence é que o Vision Pro existe, tá pronto e tá entregue do jeito que a Apple prometeu. Ele funciona. A Apple Intelligence e a Siri, não. Então, não dá pra falar que
o Mike Rockwell, né, que até então era ali, né, o chefão do Vision Pro, que ele não conseguiu entregar, pelo contrário, né? O pessoal elogia muito justamente porque foi dado a ele o desafio de criar o Vision Pro, criar o Vision OS, e ele conseguiu. É um sucesso? Não, mas ele conseguiu. Então, entenderam ali que ele é um cara que consegue resolver grandes problemas, né? Ele criou ali um novo ecossistema que, apesar de não ser um sucesso comercial, é elogiado, funciona bem. Então, pode ser sim que ele seja capaz de reestruturar toda a carangueja, né? Mas comercialmente, claro, o Vision Pro daí a gente sabe que não é um sucesso, mas acho que isso não tira o crédito dele de ter tirado o Vision Pro do papel, né? O produto realmente existe, foi lançado, o Vision OS tá aí. Então eu fico esperançoso com essa troca e dá para ver que realmente lá dentro os ânimos não estavam muito bons, né? Com tudo que estava sendo falado de Apple Intelligence e da carangueja, né? Desde o adiamento, teve aquela reunião que o Mark Gurman vazou, que teve aquela discussão interna com todo o time, falando que, né, basicamente chamando a carangueja de vergonha com tudo que estava acontecendo. Aí, para deixar a situação ainda pior, teve uma thread lá no Reddit que o Darren Farber, né, o John Gruber repercutiu, a gente repercutiu no 95Mac, e isso também levou aí uma enxurrada de matéria sobre nos últimos dias, que era sobre a carangueja não conseguir nem responder em que mês nós estamos. Então o pessoal começou a perguntar umas coisinhas muito boas, tipo, em que mês nós estamos, né? Quando que é a próxima sexta-feira 13? E aí a carangueja respondia, não sei. Isso tá além das minhas habilidades. Ou respondi uma data nada a ver. E aí acho que só foi, né, reforçando que, pô, Apple, o que você tá fazendo, né? Então, eles estão, até escrevi um artigo opinativo que, pô, a gente está discutindo Apple Intelligence e inteligência artificial, e a Siri ainda não está fazendo o básico que a Apple prometeu lá em 2011. Então, alguma coisa está muito errada. E acho que realmente tudo isso pesou lá dentro da Apple, e agora ela fez essa mudança, né, na direção aí do time da carangueja, já esperando, né, que talvez o Mike Rockwell consiga colocar tudo ali em ordem, né? Já que ele conseguiu, independente do que a gente fale sobre o sucesso comercial do Vision Pro, conseguiu criar um produto que, né, saiu meio que do zero ali, né? Fez o Vision Pro, fez o Vision OS, o negócio funciona, não dá pra falar que não funciona, dá pra falar que ele não vendeu muito, mas ele funciona, então eu tenho esperança de que isso vá resultar, né? Claro que quando a gente fala disso, a gente não vai ver essas mudanças já no iOS 19 na próxima WWDC, porque já está em cima, né? A gente está no finalzinho de março, a WWDC em menos de 3 meses, né? Daqui 2 meses praticamente, então não vai dar tempo da gente ver isso no iOS 19. Mas agora a gente sabe que a Apple de fato está ali preocupada em tentar resolver essa situação, que de fato é uma situação bem vergonhosa para a empresa, mas que bom que parece que eles acordaram e viram que algo vai ter que ser feito, né? Inclusive, o Rockwell, porque lá, não sei se vocês lembram, lá atrás, quando a gente ainda tinha rumor de Vision Pro, surgiu um rumor, eu não lembro que se foi The Information, Bloomberg, que faz muitos anos já. Mas eles falaram que o time do Vision Pro queria desenvolver a sua própria Siri, porque eles não estavam contentes com a carangueja atual do sistema e eles queriam uma experiência nova, uma que funcionasse de verdade até, né, para conseguir interagir mais com a questão, né, do ambiente, de ver, né, de usar todas as câmeras e sensores para o benefício do usuário, coisa que hoje o Vision Pro não tem, né? A Apple lançou a Apple Intelligence para o Vision Pro, mas é só aquele basiquinho, né? Resumo de notificação, de emoji, não tem nem o Visual Intelligence, que é você apontar o iPhone e ver qual que é o nome da planta, do cachorro. Isso nem chegou no Vision Pro, então tinha já esse rumor, né, de que a equipe lá do Mike Rockwell lá atrás já queria desenvolver uma IA própria para o Vision Pro, então acredito que experiência ele tem aí para talvez resolver os problemas da carangueja. Pra mim a chave é ele ter proposto ou tentado defender uma carangueja completamente nova pro Apple Vision Pro. Primeiro, porque o jeito de você interagir no Apple Vision Pro seria diferente de todo o resto, já justificaria a parte tecnológica de interface e interação, que teria que ser uma coisa diferente mesmo. E depois, porque me parece que a Apple finalmente entendeu que o que ela está fazendo não é o caminho, não tem como sair
desse beco sem saída que virou um nó cego. Porque, assim, a gente comentou semana passada, né, que agora, aqui, março de 25, ela está considerando começar do zero, refazer tudo. Né? Quando você passa por todos os períodos da perda, né, você vai da barganha, a raiva e não sei o que lá, e chega na aceitação, fala, putz, aconteceu. E agora? Agora você levanta e segue em frente? Pronto, chegou nessa etapa. Agora você abre mão do seu... É o Eagle Death de Severance. E você confronta a realidade, né? Que não adianta você se enganar porque a gravidade vai seguir funcionando e não tem como você combater isso. Então, que bom que chegou nisso. Gosto muito da ideia de ser um cara que tem uma proposta diferente porque ela tem que ser. Que não é assim, se a gente botar um band-aid de cada lado e der um choque, vai funcionar. Não sei, isso não tapa buraco. Se ela não funcionava nem quando a brincadeira não era de LLMs, agora então é incompatível. São coisas absolutamente diferentes. Elas não conseguem coexistir. Que bom que é um cara com essa visão diferente. Ele é um cara que, pelo que eu cacei a respeito, liderou muitos projetos bastante, assim, sem tanta relação um com o outro. Então, ele foi ajudando na parte dos avanços de áudio e também das tecnologias ligadas a displays. E isso, claro, tem um pouquinho a ver com o Apple Vision Pro, os dois, na verdade, mas ainda assim é no outro tipo de produto. Eu acho que porque ele está lá é porque ele vendeu muito bem a ideia do que ele acha que a Canngate já tem que ser. Como que sai desse nó, né? E a gente não vê, quer dizer, não faltam exemplos no mercado que a gente vê de assistentes de LLMs que não existiam há 6 meses e foram feitos jogando muito dinheiro, muita GPU, muito talento exclusivo só nisso? Sim, mas é possível. A DeepSeek é um deles. Custou 5 milhões de dólares? Não, é óbvio que não custou só isso para fazer, porque você tem todo... O que custou 5 milhões de dólares foi o arquivo exportar. A energia que gastou exportando o DeepSeek foi 5 milhões, mas isso não contabilizou toda a estrutura de hardware e GPUs que foram gastas para montar isso ao longo de anos, não contabiliza o salário de todo mundo que passou anos, né, desenvolvendo coisas que tinham a ver com o mercado financeiro. O DeepSeek ele é uma ideia, assim como o Twitter nasceu de um player de podcasts e o Flickr nasceu de uma empresa de jogos, o DeepSeek nasceu assim, putz, não deu certo o que a gente tem aqui, tem esse bando de hardware aqui sobrando, vamos fazer LLM? Vamos ver o que dá. Acabou saindo dos melhores do mundo, isso sim, em tempo recorde, que a estrutura toda estava pronta, né? A gente não vê notícias do tipo Apple encomenda 300 mil GPUs H100 da NVIDIA, que é o que a gente vê a OpenAI, é o que a gente vê a xAI, né? Por que o Grok foi feito tão rápido? Existem algumas regras que foram ignoradas, parte ambiental, que é uma coisa que a Apple não vai fazer, né? O pessoal que mora lá em Memphis, que tem o super centro de computação, falava, cara, tem um cheiro horrível a cidade agora, porque eles estão lá queimando. Então a Apple não vai fazer isso, né? Mas se você fizer direito, pode até demorar um pouquinho mais. Mas primeiro, vai sair, e segundo, faz direito, né? Ao contrário da Siri, que é uma série de band-aids um por cima do outro, a ponto de que os band-aids não sustentam mais, que o machucado lá dentro já apodreceu. Então, que bom ter um cara que está partindo de uma outra visão do que ela tem que ser. A base tem que ser refeita. Que ótimo. Que, assim, na pior das hipóteses, vai continuar igual. Porque piorar não dá, né? Ela não sabe em que mês que tá hoje, que nem você falou, né? Que dia que é sexta-feira 13, assim. Ela segue tão incompetente quanto era lá no começo, quando a gente ainda tinha o otimismo e a Apple tinha o benefício do desconhecido. Pra gente falar, tá bom, dá o benefício da dúvida e vamos ver o que sai. Que ótimo, que ótimo, que ótimo, que ótimo. Eu acho que o sinal principal é assim, tirou da mão de um cara que era responsável por isso. É a primeira consequência, vamos ver as outras. E esse cara novo, o Mike Rockwell, vai ter muita pressa para mostrar que ele é a pessoa certa para o trabalho certo, então a gente deve ver rápido algum tipo de reação. Essa é uma outra coisa extremamente positiva. Agora, mais ou menos sobre esse assunto, a gente viu também nessa última semana uma coisa que acho que nem vale talvez repercutir tanto, mas só para informar aqui, né? Era óbvio, a Apple está sendo processada, foi aberto o processo coletivo por publicidade enganosa por conta da Apple Intelligence. Todo mundo sabe por quê? Todo mundo falou, faz sentido, então acho que a gente pode passar por isso. Mas o link dos detalhes vai estar na descrição, a menos que você queira falar alguma coisa a respeito disso, Felipe. Não, isso é realmente bem óbvio mesmo, né? Ok, né? Então uma outra coisa ligada à Apple Intelligence, isso o Mark Gurman trouxe nesse último fim de semana,
é que além dos AirPods com câmera, que a gente tem comentado aqui, não é câmera de tirar foto, mas sim câmera para ter aqui o que eu falo que é de computação contextual, saber o que você, por onde você está andando, o que está acontecendo, para você poder resgatar isso com LLM. De acordo com ele, a Apple também vem pensando em implementar câmeras no Apple Watch. Aí imagina a Samsung falando, legal, né? Quando lá no começo a gente botou a câmera do Galaxy, todo mundo achou ridículo. Agora vocês vão achar genial só porque a Apple tá fazendo? Contextos são diferentes, etc. Mas tá aí, ele falou que isso é uma coisa que deve acontecer. Essa eu vou confessar pra você, Felipe. Eu estranhei. Pois é, né? Porque de novo, pode ser usado, né? A ideia ali que até o Gurman fala é ser usado para Visual Intelligence, IA contextual, detectar o que está acontecendo em volta. Mas os AirPods ainda é um negócio que tá ali paradinho no seu ouvido, na sua orelha. Agora a Apple Watch você fica balançando, não sei qual que é a eficácia disso, mas a Apple acredita que vai ter algum uso, né? Então a ideia, pelo menos é o que eles estão explorando, não quer dizer que o Apple Watch Series 11 vai ter câmera, né? O que o Gurman falou é, ó, lá dentro, nos laboratórios da Apple, tem alguém explorando a Apple Watch com câmera. Vai existir? Não sei. Mas uma coisa ele já deixou claro, que não é câmera pra tirar foto, não é câmera nem pra FaceTime. O que eu acho que até faria mais sentido do que câmera pra ficar vendo o mundo afora. Então um mini FaceTimezinho assim no Apple Watch pra você conversar com alguém, a bateria acaba em 5 minutos, né? Mas acho que parece mais lógico do que ele usar pra sensor. Agora imagina você virando, assim como a gente brincou, né? Foto com as orelhas, né? Ficar virando a orelha pra tirar foto dos outros. Imagina você ficar virando o pulso assim pra você pra tirar selfie, né? Não vai ser com essa proposta. Mas é meio óbvio que a Apple lá dentro vai explorar câmera e sensor pra tudo quanto é lado, porque isso inevitavelmente ajuda a coletar mais dados para melhorar a IA, para entender o contexto, entender o que está rolando ao redor do usuário, que não quer dizer, de novo, que vai ser lançado. Ela estar explorando é diferente de ela vai lançar no próximo Apple Watch. Então, é meio também óbvio que ela está realmente explorando 1000 ideias lá dentro. Não quer dizer que ela vai, de fato, acabar colocando uma câmera no Apple Watch. Pode acontecer, mas eu acho que ainda está um pouco longe disso. Eu também fiquei pensando na parte prática. Né? Isso é tão, sei lá, tão estável quanto colocar a câmera na cabeça de um pombo, né? Que anda chacoalhando a cabeça, assim, qual que vai ser a precisão que você vai ter na parte do corpo que, tirando a perna, é a que mais se move de um jeito pendular e que, sim, estabilidade zero. Mas não sei se... Porque aí eu não imagino que seria uma coisa para ser a captura da computação contextual, como é dos AirPods, né? Então seria uma coisa mais de você, tipo, apontar o relógio porque você quer identificar como se fosse a câmera mesmo no telefone, para uma coisa mais pontual, né? O jeito tosco de fazer é a câmera tá na coroa digital e você, de fato, você aponta porque você tá querendo consultar e a câmera vê que o seu dedo tá apontando para aquela placa e traduz, né? Esse é o jeito tosco de fazer, né? Outro jeito é você ter a câmera na tela de algum jeito embutida e você aí, tipo Power Rangers, né? Você vira... É tudo estranho. Nesse momento soa estranho. Eu vou colocar assim. Ainda acho os AirPods o jeito mais eficiente de fazer isso, mas o Apple Watch é extremamente difundido, extremamente usado, as pessoas têm o costume de ter. Então seria um jeito de você ter mais câmeras, basicamente, para fazer essa captação. Mas não sei, é uma exploração, é uma ideia. Ver se isso vira alguma coisa, mas mesmo que vire, não imagine isso saindo antes dos próximos 3 ou 4 anos. Até aí o mercado pode ter mudado de novo para uma outra coisa que nem exija esse tipo de câmera, especialmente no relógio, né? Mas é um experimento criativo diferente. Esse por isso eu não esperava, não. Com certeza. Uma coisa que até talvez faça sentido, que até a gente comentou no caso dos AirPods, é aquilo de ter um IA que identifica o que você está comendo ou tomando para registrar automático, né? Sei lá, você vai comer alguma coisa, vira o Apple Watch para você, olha para o relógio, come, ele, você comeu isso, parabéns, registrado lá no Health. Isso talvez faça sentido, mas também acho que vai levar uns 3, 4 anos, a gente ainda está longe de ter um Apple Watch com câmera mesmo. Exatamente. Eu lembrei de um... Eu tentei achar que eu não consegui. Eu lembro que a Samsung tinha tirado do ar, mas alguém tinha esse comercial, que era um casal indo esquiar. E junto daquele trenozinho que leva as pessoas lá pra cima do teleférico, né? Tinha um outro cara, e o cara tinha um relógio da Samsung que tinha uma câmera. E aí ele fazia umas manobras, não sei o quê,
E a mulher ficava, nossa, esse outro cara, ele era muito mais desejável, porque ele tinha um relógio com câmera. Era uma ideia cretiníssima, a Samsung tirou do ar. Se eu encontrar esse comercial, eu coloco aqui na descrição, porque ele era ridículo. Mas mostrava uma das aplicações, um dos jeitos de ideias de você ter ali uma câmera no seu relógio. Vamos ver se sai alguma coisa a respeito disso. Agora a gente tem notícias, é uma não notícia na verdade, mas eu resolvi trazer aqui porque ela pode dar abertura para uma conversa um pouco mais ampla a respeito do HomePod, porque nessa última semana a Apple fez uma mudança que pouca gente percebeu, mas que pode ser uma indicação aí de uma coisa maior, uma mudança maior no mundo dos HomePods. Mas antes, eu vou tirar um minuto do episódio para agradecer a Gorilla Shield que segue patrocinando o A Fonte, e se você for em gorillashield.com.br e usar o cupom GHZ no seu checkout, você ganha 5% de desconto cumulativo com os descontos no site, como, por exemplo, eles estão rolando uma promoção nessa semana, que é o aniversário de 11 anos da Gorilla Shield, de desconto em cabos. Então, todos os cabos do site estão com desconto, cabo Lightning, cabo USB-C, cabo trançado, cabo que não é trançado, cabo compridão, cabo mais curto, tem adaptador já direto no cabo, tem os próprios adaptadores de cabos. Então, se você for em gorillashield.com.br e usar o cupom GHZ, você ganha 5% de desconto cumulativo, não só nisso, mas tem também a caixa de som Bluetooth deles, está com desconto bacana, suporte também de tablet e de telefone para carro, tem o carregador USB-C deles também, que tem um output bacana, tanto para, na verdade, USB-C e Lightning também, tem capinha de telefone, tem película também, então vai lá gorillashield.com.br, dá mais piadinha, usa o cupom GHZ no checkout para ganhar 5% cumulativo em relação aos descontos que também tem no site. Muito obrigado a Gorilla Shield pelo patrocínio de mais esse episódio da Fonte e pelo apoio a toda a Gigahertz. Valeu, Gorilla Shield. Felipe, a gente sabe já faz um tempo que a Apple tá ficando sem tinta, né? A gente vê pelas cores dos iPhones, cada vez mais desbotado, etc. E aparentemente ela ficou sem tinta também para fazer as caixas dos HomePods minis, que eles eram coloridos, bonitos, uma caixa diferente, cada cor acompanhava, né, o laranjão, etc. Mas agora não mais. Ela não tá nem se importando com o HomePod a ponto de comprar toner novo, é isso? Pois é, acabou a tinta lá na Apple, já vinha acabando, o iPhone já estava sem tinta, agora também a caixa do HomePod. Ela basicamente padronizou e agora todas as caixas são branquinhas, né? Antes, até ali na foto de capa da matéria que eu escrevi pro 95Mac, tem, né, o HomePod amarelo, laranja ou azul, que esses modelos eles vieram depois. A Apple lançou o Mini com a caixinha, era só o branco e o preto, né, que era o cinza espacial, que virou meia-noite, mesma coisa, né? Branco e o preto. E aí a caixinha do branco era uma caixinha branca e a caixinha do preto era uma caixa toda preta, né? Com o HomePod preto ali. E aí quando ela lançou as outras cores, as caixinhas também seguiram as cores. Então a caixa do HomePod amarelo, toda amarela, laranja, azul, a caixa inteira daquela cor. E agora ela silenciosamente atualizou a caixa. Óbvio que ela não falou, não anunciou nada disso. Foi só, né, quem vai na loja toda semana viu, né? E o Parker é uma dessas pessoas que vive em Apple Store. Eu fui, né, quando na minha viagem, fui em janeiro e ainda era caixa antiga. Eu fui lá nas Apple Stores lá na Espanha, na Itália. Era caixinha coloridinha quando eu vi, então foi uma mudança razoavelmente bem recente, a gente não sabe exatamente quando, mas o Parker, que vive em Apple Store, viu lá as novas caixinhas, que agora elas são todas brancas e mais padronizadas com o HomePod grande, porque o grande, que só tem branco e preto, tanto no modelo branco e no preto, a caixa em si ela é branca, né? Eu tenho o HomePod 2, ele tem o HomePod preto estampado, mas a caixa inteira é branca, assim como vários outros produtos da Apple. Então ela acabou ali descontinuando aquelas caixas coloridinhas e deixou tudo branco só com a foto do HomePod ali de lado, mostrando a cor do produto, mas a caixa em si é branca. Mudança sutil, eu gostava muito da caixa colorida, apesar de que aqui eu só tenho HomePod preto, né? Daí a caixinha pretinha, mas eu gostava bastante das caixas coloridas, achava elas super bacanas, dava um toque mais divertido. E, né, sei lá, né? Sei lá o que levou a essa decisão. Talvez foi dinheiro mesmo, né? Tipo, vamos economizar 2 centavos por caixa se a gente não pintar ela. A gente sabe que o Tim Cook faz de tudo para economizar, né? Ou se foi só questão para padronizar mesmo. O fato é que mudou. Agora, o que dá pra gente puxar dessa, tipo, tá, e daí? O que eu tenho a ver que mudou a caixa? A gente tá esperando um HomePod Mini 2, que, segundo o Mark Gurman, seria lançado esse ano. Só que eu achei um pouco estranho a Apple mexer na caixa do HomePod atual, faltando meses para ela lançar um novo.
né? Então, isso eu achei meio questionável, que geralmente quando ela faz quando ela mexe em caixa, quando ela faz alguma coisa, que ela sabe que o produto não vai sair das prateleiras tão cedo, e aí não faz diferença para ela mexer agora, porque se ela já sabe que ela vai lançar um daqui a pouco, não tem para ela espera e muda a caixa da nova geração. Então, Sim. talvez seja um indício de que o HomePod Mini 2 vai demorar um pouquinho mais do que a gente esperava para ser lançado, né? Esse é um produto que eu não sei ainda se a Apple está comprometida a ponto de seguir dando suporte. A gente vê que ela estava pensando em fazer o lance do display conectado, que ela precisou adiar por conta da Siri, que foi da carangueja. Eu vou me forçar, uma hora eu vou conseguir. Que foi adiada, né? Então é uma coisa que eu acho que lá mesmo ela tá tendo que rever a estratégia a cada 6 meses. A própria história do HomePod é super confusa, né? Com o primeiro que foi cancelado, aí saiu o Mini, depois saiu o segundo que ninguém esperava. Então, eu não sei se ela se arrepende de ter entrado nesse mercado. E é um mercado que depende 100% de uma carangueja eficiente, que já falamos algumas vezes aqui, que talvez não seja o caso, né? Então, se ela fosse mais eficiente, se fosse melhor, talvez fosse um mercado que a própria Apple tivesse concluído que vale a pena investir mais, e seguir desenvolvendo, e seguir evoluindo, mas se a base, o único jeito de você interagir não funciona, é meio essencial para fazer tudo o resto, né? Então, que pena. É um produto que existe Como é que é? Um produto que segue na nossa linha de produtos, como foi o caso do Mac Mini há um tempo. Agora, o que a gente viu também aqui ao longo dessa última semana. Muito bem, seguindo a tradição aqui de segunda-feira, geralmente é com Adorno. Abraço, Adorno. Mas talvez fosse um sinal de que ele precisava voltar aqui a participar mais frequentemente, porque a Apple tá falando, gente, temos breaking news. O que aconteceu aqui nessa manhã de segunda-feira, Felipe? Pois é, uma notícia inesperada aqui pra gente. Agora, na segunda de manhã, a Apple anunciou uma atualização para os AirPods Max. Não é um novo modelo, até porque lançou um novo modelo recente, novo, entre aspas, né? Os AirPods Max com USB-C, mas que por dentro é igual. A Apple anunciou agora que vai trazer, finalmente, áudio lossless para os AirPods Max, né? Com latência super baixa, né? Que eles chamam de Ultra Low Latency. Então, a partir do mês que vem, a Apple diz que vai liberar uma atualização de firmware para os AirPods Max, apenas para o modelo com USB-C, e que com essa atualização, os AirPods Max serão capazes de reproduzir áudio lossless. Essa sempre foi uma limitação dos AirPods Max, porque a primeira geração, né, o modelo original com conector Lightning, ele não reproduz áudio lossless. Quando lançou, teve uma super polêmica em volta disso, porque a Apple tinha lá no site, né, reproduz um áudio de alta qualidade que é quase lossless. A Apple falou, mas por que não é lossless? Aí foi e tal, teve aquela explicação que basicamente o conector Lightning não tem banda suficiente para transmitir o áudio lossless, né? E aí, limitação do Lightning, né? O conector antigo e tal, a Apple nunca atualizou ele. E aí também tem a questão de converter, né? Porque daí o áudio, ele tá saindo digital, daí passa pro analógico no adaptador, entra digital, era um rolo assim, e basicamente a resposta era, os AirPods Max não tem áudio lossless de verdade. A Apple diz que ele consegue atingir um bitrate maior, mas que não chega a ser lossless de fato para poder ser chamado de lossless. E aí, no fim das contas, isso sempre foi uma questão ali. Depois os AirPods Max ficaram meio esquecidos. A Apple lançou novos AirPods Max no ano passado. E a primeira pergunta foi, né, não mudou nada, mas e aí, resolveu a questão do lossless? Na época não. Tanto que não tinha nem como você reproduzir áudio por cabo USB-C, que era algo que você conseguia nos AirPods Max originais. Eu mesmo estou usando aqui os AirPods Max de primeira geração. Eu tenho um cabinho de Lightning para P2 que eu ligo no Mac e consigo usar ele por cabo. Nos AirPods Max com USB-C não tinha como. Aí agora a Apple diz que vai ter como, ela vai lançar um cabo de USB-C para P2 e com esse cabo você vai conseguir transmitir áudio lossless, né? Seja ali com iPhone ou com outro device compatível e também aproveitar de uma latência super reduzida, que a Apple até fala, né? Gamers e live streamers vão se beneficiar da latência reduzida quando você conecta ali com o cabo. Então, essa atualização está vindo apenas para os AirPods Max com USB-C, e a Apple diz que vai começar a vender a partir de hoje um cabo, né, USB-C para 3.5mm, né, que é o P2, por $39 lá nos Estados Unidos. E que a atualização de software para os AirPods Max deve sair
mês que vem, que daí vai desbloquear o áudio lossless. Uma atualização inesperada, eu não sei por que demorou tanto tempo, né? Claro que tem prioridades, mas sei lá, era uma coisa que já deveria ter vindo quando eles anunciaram essa versão USB-C, né? Até pra, tipo, olha só, não mudou nada, mas mudou, tem lossless agora, né? Acho que teria até sido menos feio do que falar, tipo, olha, atualizamos o AirPods Max, tem USB-C, próximo slide. Então, mas tá aí, pra quem comprou a nova versão dos AirPods Max, que eu acho que é ninguém, agora vai ter áudio lossless. A gente não tem ainda a definição de preço no Brasil, né? Não, eu procurei aqui, nem no site da Apple de fora eu encontrei esse cabo novo que ela disse que ia vender a partir de hoje. Mas dá, né? Tá. $39, dá pra imaginar que vai custar uns R$ 300 aqui no Brasil. Você foi otimista. Eu ia falar uns 450, porque esse dólar da Apple tá cada vez mais caro. O dólar, né? Mas enfim, esse é outro podcast. Mas eu chutaria ali, vamos ver, né? Eu fiz a conta aqui de uns 468, pra ser sincero. Então eu tô chutando pra baixo aqui, 450. Vamos ver. Se já tiver saído alguma confirmação sobre preço e coisa assim no Brasil, até a gente publicar aqui o podcast, eu trago. Eu coloco o link na descrição, alguma coisa assim. E a gente volta a qualquer momento. Ficaram aqui ao longo dessa última semana muitas notícias e rumores a respeito das próximas, na verdade, plural, linhas de iPhones. Tem rumor do iPhone 17, tem rumor do iPhone 18, porque o pessoal já tá ficando, não tá clicando muito no 17, já começou a aparecer rumor do iPhone 18. E eu quero abrir com um aqui que voltou, na verdade, a gente tinha acho que repercutido em algum momento aqui, mas que você publicou no 95Mac, que o Jeff Poole, um dos analistas aí que fica de olho em cadeia de suprimentos, fornecedor de peças da Apple, ele vê as movimentações e intui quando é para Apple, quando não é. Ele falou sobre a câmera da frente, né, agora, do iPhone 17, né? Isso, não é um rumor novo, não é a primeira vez que alguém fala disso, mas ele reforçou aí com esse último relatório dele que o iPhone 17, no caso a linha toda, né, que serão 4 modelos, 17, 17 Air, Pro e Pro Max, supostamente esses serão os nomes, que toda a linha terá uma câmera frontal de 24 megapixels. E essa será a primeira grande atualização aí desde o iPhone 11, porque acho que foi o 11, até o iPhone 10S a Apple usava uma câmera de 7 ou 8 megapixels, aí no 11 ela passou a usar um sensor de 12 megapixels frontal, e é assim até hoje, é praticamente o mesmo sensor. A Apple nunca mexeu muito na câmera frontal desde o iPhone 12, e agora a gente finalmente vai ter um salto para 24 megapixels em toda a linha do iPhone 17, que é o iPhone desse ano. Ele falou também que para os modelos Pro é esperada uma nova lente de 48 megapixels para lente telefoto. Então a lente de zoom dos modelos Pro ela vai passar de 12 para 48 megapixels, que é o que a Apple veio fazendo com todos os iPhones, né? Porque no 14 ela primeiro colocou a lente principal de 48 megapixels, aí depois agora com o 16 veio a ultra wide de 48 megapixels e para fechar tudo, agora com o iPhone 17 a teleobjetiva lente de zoom também vai passar para 48 megapixels. Até ano passado a gente comentou no 95Mac que a gente ouviu aí de fontes que a Apple estava testando vídeo 8K no iPhone 16 Pro, internamente, claro, mas que ela decidiu não seguir com isso porque uma câmera ficaria de fora, que no caso é a lente de zoom. Então, daí, porque para ter o vídeo 8K você precisa ter uma resolução maior que os atuais 12 megapixels, que daí fica restrito a 4K. Ela teria o 8K na lente principal, na ultra-wide, mas o zoom não seria, né? Quando gravando com zoom não seria em 8K e aí teria problema ali de continuidade na filmagem, por isso ela não continua. Não quer dizer que ela vai habilitar 8K agora no 17, mas pode ser possível, já que daí todas as lentes terão a mesma resolução. Isso foi agora corroborado pelo Jeff Poole. Ele também falou de processador, né? Corroborou aquilo que a gente já escutou, de que os modelos Pro vão ter um chip A19 Pro com 12 GB de RAM, enquanto os modelos não Pro vão ter apenas 8 GB, que é o tanto a quantia atual que a Apple colocou aí em toda a linha 16, que dá para a gente presumir que os modelos Pro talvez tenham algum recurso exclusivo de Apple Intelligence, por isso que a Apple já está aumentando aí a RAM nesses modelos, já prevendo que eles vão ter algum recurso que vai precisar de mais RAM. Além disso, ele falou que o Wi-Fi 7 vai chegar para toda a linha 17, porque hoje só os iPhone 16 Pro e Pro Max têm Wi-Fi 7, agora toda a linha vai ter, né? Os modelos não Pro também com Wi-Fi 7.
E ele comentou, mais uma vez, sobre o modem da Apple, o C1, que, de acordo com ele, de fato está previsto para chegar apenas no iPhone 17 Air. E aí todos, né, o modelo base e os modelos Pro e Pro Max vão continuar usando modem da Qualcomm por mais um ano. Ele até falou daí, eu escrevi uma matéria específica sobre isso, que ele comentou, né, que o plano da Apple é lançar um chip C2, né, uma versão melhorada do modem dela, que daí no ano que vem esse chip C2 estaria presente no iPhone 18 Pro e Pro Max. Daí a Apple começaria de fato a trazer, né, o modem dela para outros aparelhos, mas que esse ano o modem só vai chegar, né, além do 16E que já está no mercado, vai chegar no iPhone 17 Air, que é aquele modelo super fino que o Jeff Bull também falou sobre ele, né, reforçando ali que vai ser um iPhone de 6.6 polegadas, 5.5 milímetros de espessura e com uma única câmera traseira de 48 megapixels, e que esse modelo ele vai ter o chip base A19, não vai ser a versão Pro, então ele vai ter ali só 8 GB de RAM, e também corroborando aquele rumor de que esse iPhone ele vai ser feito de titânio, enquanto até os modelos Pro desse ano vão ser feitos de alumínio. De novo, são rumores que a gente já tinha escutado, outros analistas já falaram coisas parecidas, mas é aquilo, quando todo mundo começa a contar a mesma história, a gente entende que a Apple já definiu muito bem o que vai ser, o que ela está encomendando de peça, e que o caminho, né, de design, de especificações técnicas vai ser esse mesmo que a gente tem escutado nas últimas semanas. Eu vou confessar que chega um momento que quando começa a pintar muito, muito, muito rumor assim das próximas gerações, eu falo, tá. Muita especificação, começa a pintar isso. Gosto, por exemplo, nesse dos rumores a respeito até da evolução do chip da linha C. Isso faz sentido, né? E também há coisas que o Jeff Bull vê em relação a movimentações lá do pessoal, que quando vem encomenda muito grande de peça, coisa assim. Sobre essa linha, o que está me intrigando mais, na verdade, é o iPhone 17 Air, porque acho que é o elemento mais desconhecido a respeito do que deve vir por aí. Lembrando que nem o nome está confirmado, é 17 Air. A gente está chamando aqui porque faz sentido, mas vai saber como é que a Apple vai dar nome para isso. E você publicou no 95Mac um artigo de opinião explorando se as pessoas realmente vão ser convencidas a fazer o upgrade quando pintar o iPhone 17 Air, porque essa tem sido um pouco da narrativa barra da esperança ou da Apple ou de analistas em relação a talvez isso gerar mais um super ciclo de updates, porque tá meio fria a demanda nesse último ano, né? A demanda tá... Não tá... A Apple vende muitos iPhones. É sempre importante na proporção deixar isso claro. de que é um iPhone, ok. Exatamente. A Apple vende muitos iPhones, muitas marcas têm inveja do tanto que ela vende, mas considerando que é o iPhone, as coisas estão meio estagnadas. Os modelos 16 não foram lá um hit, né? Desde já faz um tempo que a Apple tá se arrastando um pouco ali com os números de iPhone, que eles não tem um super ciclo, né? Que é aquele iPhone que todo mundo quer comprar faz um tempo, já que não tem um desses. E aí a ideia do 17 Air, né? O que a gente escuta aí de rumores, de analistas, o próprio Gurman já falou, é que a Apple queria fazer um iPhone diferentão que chamasse a atenção, que convencesse as pessoas a atualizar. E o que eu explorei nesse artigo de opinião é justamente que, mas o que esse iPhone 17 vai ter para realmente convencer as pessoas a atualizarem? Porque, beleza, ele vai ser mais fininho, vai ser, né, bonitão, diferente, isso chama a atenção, mas aí tá, você vai lá na loja para comprar esse iPhone 17. Pensando na categoria atual, que a ideia que a gente sabe é que ele vai substituir o iPhone 16 Plus, né? Ou o iPhone Plus, que ele tá ali na casa dos $900, né? O iPhone ele começa em 800, aí você tem o Plus por 900 e tem o Pro por 1.000. Então ele tá no meio desses dois modelos. Historicamente, já falei muitas vezes aqui na fonte, o iPhone do meio é sempre o esquecido, é o bastardo, né? Porque o Mini nunca deu certo, o Plus também é o que menos vende. Tem uma pesquisa da SERP no ano passado que falou, né, no lançamento do iPhone 16, o Plus ele representava assim 13% das vendas, era o menos vendido de toda a linha. Claro que tem, né, quem compre, mas perto dos outros é o que menos sai, né, esse modelo do meio, porque justamente ele custa $900. A pessoa vai olhar para ele e vai falar, tá, ou eu economizo menos para comprar o mesmo telefone, só que menorzinho, ou eu pago só 100 a mais, pensando em mercado de fora, né? Estados Unidos, Europa, pago 100 a mais e levo o Pro, que tem tudo. A pessoa, ou ela vai, quem quer economizar, compra o mais baratinho sem pensar, e quem
tem dinheiro sobrando e quer o melhor iPhone, vai comprar o Pro sem pensar. E aí esse modelo do meio sempre acaba ficando esquecido. O que eu abordo nesse artigo é que o Air, ele talvez vai cair nesse limbo de modelo do meio. Porque beleza, ele é mais fininho, mais bonitão, mas aí você começa a olhar, tá, ele só vai ter uma câmera. O mais baratinho vai ter mais câmeras que o modelo mais caro. Tá, você vai comprar o Air, mas com $100 a mais você vai levar o Pro que tem 3 câmeras, que tem talvez mais bateria. Então, sei lá, quando você começa a pensar, né, no sentido que isso faz, parece que ele vai se perdendo e vai acabar nesse limbo mesmo de iPhone do meio que só serve pra te empurrar pro próximo. Porque é o que eu abordo no texto. Quem quer comprar o iPhone mais barato, vai comprar o mais barato. Não vai nem olhar o resto da linha. A pessoa sabe que ela pode o que ela pode comprar é o de entrada e ela vai naquele. E a pessoa que gosta do Pro, que compra o Pro por causa de promotion, porque tem 3 câmeras, porque tem mais bateria, porque a gente sabe, é o iPhone que tem mais recurso. O usuário Pro dificilmente vai abrir mão dessas coisas só para ter um iPhone mais fino. E aí eu penso, quem vai comprar esse iPhone, né, no fim das contas? Porque eu sei que tem gente que vai comprar, porque tem muito entusiasta que vai olhar, vai achar bonitão, vai querer. Mas a longo prazo, depois que passar o boom inicial, quem vai comprar esse iPhone se ele tiver sentando ali no meio, né? Entre um baratinho que talvez até tenha mais recursos que ele, porque o menor vai ter 2 câmeras, vai manter mais ou menos o padrão atual e vai custar menos. E o iPhone Air vai custar mais, só que ele não vai ter mais coisas que o iPhone de entrada e não vai ter mais coisas que o Pro. Ele só vai ser mais fino. Então, assim, será que a ideia de talvez tentar um super ciclo com esse Air vai funcionar? Eu começo a ter minhas dúvidas. Eu imagino que ao longo desse ano a gente vai ver uma campanha bem forte em cima desse por ser mesmo formatão diferente. Então, é estranho pensar que não vai ser o topo de linha que vai receber o maior destaque de marketing, porém o topo de linha todo mundo já conhece. Todo mundo sabe, assim. Eu acho que dá pra gente jogar os últimos eventos dos últimos 6 iPhones numa IA e falar assim, gera pra mim o evento do próximo iPhone, levando em conta esse rumor, vai sair numa boa. Dá pra até treinar um modelo de vídeo e fazer mesmo como que vai ser o evento, né? O Air é o coringa dessa situação, então não me surpreenderia a gente ver uma campanha maior em relação a ele, assim como a gente viu campanha, sei lá, né, pra promover o iPhone amarelo. Lembra quando foi toda uma campanha de marketing em cima disso e etc. Então é a diferençona que vende, Então, agora por outro lado, eu concordo com você que passando efeito... Não sei se eu concordo com você, mas assim, será que é isso que vai ajudar a definir mesmo, né? Porque ele ainda, no fim das contas, na hora que esfria a coisa, ele acaba sendo o iPhone secundário em relação ao topo de linha. Então, o efeito novidade, ele se sustenta por um tempo, né? Então, vai ser bem interessante, no fim das contas, ver como é que a Apple vai lidar com isso. E só para reforçar, tá? Qualquer um aqui adoraria ter um fracasso chamado iPhone na própria linha de produtos. O que eu estou dizendo aqui é em relação ao histórico e demanda, interesse e crescimento, especialmente crescimento de vendas, ou a falta dele, na verdade, que é o que a gente tem visto nos últimos anos. Isso, você pega qualquer gráfico de relatório fiscal da Apple, que a parte de faturamento que ela reporta, não reporta números há anos já, é uma coisa que deu uma esfriada, não tem outro jeito de definir, né? Parou de crescer e tem uma variação, às vezes, aumentou 2%, caiu 1%, aumentou 5%, você pega o trimestre cai, sobe 12%, e depois fica 3 trimestres sem um crescimento grande, né? Então tá meio estável, né? É o que a gente pode esperar até pelo menos ver se funciona muito bem ou não essa campanha em relação ao iPhone 17 Air. Agora, sobre a próxima geração, pintaram alguns rumores aqui, e um que eu achei interessante é sobre a Apple finalmente migrar para o processo de fabricação de 2 nanômetros do chip dela, que ela está estacionada faz o quê? Umas 3 gerações já em 3 nanômetros? Já, porque o 3 nanômetros apareceu com o A17 Pro, se eu não me engano, né? Com o iPhone 15. Aí agora o 16 e o 17 também vai ser 3 nanômetros. Então vai para a terceira geração já de 3 nanômetros. Né? E isso, quanto menor é o nanômetro, menor é a distância que a informação tem que percorrer dentro do chip, você consegue fazer mais coisas ou mais rápido, ou então usar menos energia para fazer. É uma parte mais cabeçuda que eu posso deixar aqui na descrição, o link explicando o que é todo o lance de nanômetros, né? E não é que a Apple não adotou 2 nanômetros ainda porque ela não quer,
É porque essa é uma tecnologia que a humanidade ainda está dominando para fazer, especialmente com a confiabilidade que a Apple precisa, num volume gigantesco de iPhones que ela vende. Que se você faz um telefone que vende 3 unidades, tudo bem, você faz de meio nanômetro. Você consegue produzir isso, né? Produz um bando de chip eu tô exagerando, mas dá pra entender aqui qual que é o ponto, né? A dificuldade é produzir no volume, na escala que a Apple tem, uma coisa que tá bem no limite aí do que dá pra fazer hoje, seja qual for a empresa que você for, seja quanto dinheiro você tiver pra gastar com isso, né? Então, eu acho que essa mudança para tecnologia de fabricação de 2 nanômetros é bem interessante, mas o lance é esperar pro A20 para que isso aconteça, né? Exato, o rumor aí veio do Mintiquo, é que lá para o chip A20 a Apple deve adotar, né, o método de 2 nanômetros da TSMC. E como você bem falou, né, para a gente recapitular aqui, lá em 2023, quando a Apple lançou a 17 Pro, ela até apressou a TSMC, usou aquela primeira versão da arquitetura de 3 nanômetros, que também deu no que deu, né? Que o chip saiu, mas no fim das contas tinha ali, né? Falava que primeiro que a Apple descartava, acho que quase metade, ou até metade da produção, que era chip que não funcionava, porque estava no início ali da arquitetura. O chip ficou conhecido por ser mais esquentadinho. Então é o tipo de coisa que realmente não dá para apressar muito, né? Então ela vai ter aí mais uma geração de chips com a arquitetura de 3 nanômetros e aí lá para o A20 ela deve começar a adotar 2 nanômetros que também, como o Marcos falou, mais desempenho, menos consumo de energia, que acaba beneficiando bastante aí o iPhone, mas deve ser assunto mesmo só para o final do ano que vem. Agora, aqui vai o assunto favorito de ninguém. Eu tô brincando. Mas uma coisa também que voltou a vir a notícia foi o iPhone dobrável, que deve sair no ano que vem. E isso é uma coisa que o pessoal já tinha mandado pra gente aqui follow-up em relação a isso. É uma especulação que nem era muito ousada, na verdade, né? Acho que observando o mercado a gente conseguia imaginar. É que o iPhone 17 Air vai funcionar não como um grande experimento, mas como um dos pedágios tecnológicos para a Apple poder fazer o tal do iPhone dobrável. E o que pintou nessa última semana foi um apanhadão de rumores, na verdade, a respeito de como deve mesmo sair no ano que vem esse iPhone dobrável, porque só Deus sabe, mas que ele deve contar com as tecnologias justamente do iPhone 17 Air, né? Exatamente. Até na semana passada, o Jeff Poole já tinha comentado que o iPhone dobrável deve surgir em 2026, que ele deve ajudar a Apple a subir aí, né, um pouco o hype, a melhorar as vendas de iPhone. Mas agora o Gurman voltou com uma nova reportagem corroborando que sim, esse dobrável ele está aí nos trilhos para ser lançado em 2026. Claro que muita coisa pode acontecer, a Apple pode desistir do projeto, mas a ideia realmente parece que é lançar em 2026. Então a gente terá aí, nós teremos no ano que vem o primeiro dobrável da Apple, o telefone dobrável, e pelo que o Gurman falou, de fato é aquilo que a gente chutou lá no começo, nos primeiros rumores do iPhone 17 Air, que por que a Apple está fazendo um iPhone tão fino? E a gente até cogitou aqui, deve ser, né, para treinar. Se você consegue fazer um telefone super fino, na hora que você dobra ele, ele continua fino. Que hoje um problema dos dobráveis já tem dobrável bastante fino, a coisa já melhorou, mas ainda assim, um problema dos dobráveis é que quando você fecha ele, fica aquela coisa super espessa, meio até grotesca, assim, quando você coloca no bolso. E aí, se você tem um telefone super fininho, isso deixa de ser um problema. E pelo que o Gurman falou, realmente a ideia da Apple é usar o iPhone Air para aprender a realmente deixar o celular super fininho, né, miniaturalizar tudo o que ela conseguir, né, diminuir os componentes, deixar tudo menor, mais compacto, conseguir colocar mais bateria em menos espaço, para quando chegar a hora dobrar tudo isso e ainda assim, né, ter um telefone decente que não fique com uma espessura enorme. Então o iPhone 17R de fato deve ser aí servir de aprendizado para a Apple, para eles conseguirem lá na frente dobrar tudo isso em um telefone que ainda seja elegante mesmo quando esteja dobrado e, né, tudo indica que vai ser ano que vem mesmo que a gente vai ter esse dobrável. E eu me pergunto, né, porque o Jeff Will até falou, o do iPhone dobrável vai ser a salvação das vendas do iPhone, né? Não que as vendas do iPhone estejam, né, quase zeradas, mas que daria aquele bom que a Apple tá esperando já há alguns anos, mas ao mesmo tempo eu fico pensando, né, será, né? Será que vai ser isso mesmo? Eu fico curioso aí para ver o que a Apple vai conseguir entregar de diferente ou se vai ser só,
também temos o nosso dobrável. Acho que assim, né? A gente tá falando sobre como o iPhone 17 Air vai ser a salvação do iPhone, como o iPhone dobrável vai ser a salvação do iPhone. Eu acho que olhar por esse espectro, não sei, né? Quando tudo é salvação, nada é salvação. Quer dizer que ou não dá pra salvar, ou não precisa ser salvo. Então, eu fico muito reticente de analisar por esse lado. Mas, foi, eu acho que eu concluí na semana passada, né? Que se até hoje o Vision Pro ninguém sabe exatamente mesmo para que ele vai servir, a Apple pode lançar o iPhone dobrável sem falar também, as pessoas podem achar um sentido nisso ou não. E todo mundo descobre ao mesmo tempo se tem mercado, como pode ser, ou se não tem mercado, como é o caso do Vision Pro, né? Agora, para finalizar o episódio, a gente vai trazer aqui uma discussão a respeito da Europa, que implementou uma série, vai implementar, propôs aquilo, né? Mandou. A Apple adotar uma série de mudanças no funcionamento do iPhone, principalmente do iOS, para estender a compatibilidade dele com acessórios terceiros e para que isso funcione do mesmo jeito liso que funciona com os próprios acessórios da Apple. Isso está muito dentro de uma coisa que eu tinha publicado faz umas semanas no Mac Magazine, como estava na hora da Apple abrir o iPhone, porque ela não vai conseguir nunca mais tirar proveito de tudo que o iPhone tem a oferecer, e ela impedir que os outros façam isso acaba fazendo com que produtos que poderiam ser bacanas, interessantes, transformadores, não possam existir. Essa foi a premissa que eu coloquei naquele texto, e nessa última semana a Europa anunciou uma série de coisas que eu falei, nossa, que legal! Junto de uma série de coisas que eu falei, ai, que perigoso! E é o que acontece quando você tem pessoas, até escrevi nesse último fim de semana no Mac Magazine, cujas boas intenções só não são maiores do que a falta de conhecimento técnico ou da compreensão dos reflexos ruins e bons que as mudanças podem trazer. A gente falou sobre isso também no último ADT, então eu quero entender do Felipe, como é que você vê essas mudanças, quer explicar um pouco mais na minúcia quais são elas, talvez para dar o contexto total aqui para o pessoal que está escutando? Claro, então, em mais um capítulo de Apple versus União Europeia, a União Europeia determinou que a Apple precisa abrir ainda mais o ecossistema. Isso já era esperado, porque já estava rolando uma investigação em cima dessas coisas, mas agora a União Europeia bateu o martelo e determinou que a Apple precisa abrir mais o iPhone, agora dessa vez para integração com produtos, acessórios de terceiros também. Então, por exemplo, a Apple teria que permitir alternativas ao AirDrop, que hoje o AirDrop é exclusivo do iOS, não existe um outro AirDrop no iPhone, ao AirPlay, então né, a Apple teria que permitir desenvolvedores a criarem outras plataformas para transmitir ali vídeo, a tela do iPhone, enfim. Então, né, a Apple seria forçada a abrir o que hoje ela vende como uma vantagem do iPhone. O AirDrop mesmo, ela divulga muito, faz propaganda em cima disso, é um recurso que ela tenta vender como exclusivo do iPhone, que ela perderia um pouco agora essa exclusividade. Aí a União Europeia também determinou que a Apple precisa garantir que aparelhos de terceiros funcionem melhor com o iPhone, como por exemplo, abrindo as notificações do iOS, abrindo coisas em segundo plano para que outros dispositivos, como no caso smartwatches, funcionem perfeitamente com o iPhone. Até teve um caso recentemente, né, que acho que a Pebble lançou novos smartwatches e o diretor, o CEO da empresa, não lembro quem exatamente, mas algum executivo lá da Pebble falou, olha, o nosso problema com a Apple é porque a gente não consegue entregar algo igual ao Apple Watch, não porque a gente é incompetente, mas que a Apple não deixa. A Apple não deixa a gente acessar as ligações, a Apple não deixa a gente acessar isso, aquilo, o nosso relógio não consegue sincronizar em segundo plano tal qual o Apple Watch, então não tem como entregar um produto igual, porque a Apple não deixa, né? Ele até falou, se você quer usar um Pebble, compra um Android. Nem tenta no iPhone que o resultado não vai ser bom. E aí, em cima de tudo isso, a União Europeia determinou que a Apple precisa, né, abrir esse ecossistema, abrir coisas como o Audio Switch, né, quando você tem ali nos AirPods, você só dá o play no Mac, ele troca do iPhone para o Mac automático. A Apple teria que abrir isso para terceiros, mas também tem, né, sempre aquela questão de que isso pode, né, levantar aqui o argumento sempre da Apple, né, a questão de segurança e privacidade. Né? A Apple sempre diz que abrir tudo isso é um risco para os consumidores, que pode ser um problema de privacidade. Eu acho que tem os dois lados, e o primeiro que eu sempre digo é,
seria muito mais fácil a Apple fazer do jeito dela do que Uhum. esperar a União Europeia mandar do jeito dela, né? Porque daí a União Europeia já chega batendo mais e fala, não, agora você vai ter que abrir AirDrop, vai ter que abrir isso, vai ter que deixar as pessoas fazerem isso, atualização em segundo plano. Se a Apple fizesse do jeito dela, ainda dava para tentar driblar e controlar a situação. Só que no caso aqui, a Apple já perdeu o controle, assim como foi com o sideloading, né? Ela chegou num ponto que ela diz não, 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 a União Europeia vai lá e manda ela fazer. Então, isso pode sim se tornar um problema que a gente sabe, né? Pessoal de governo, são aqueles engravatados, bem velhos, que nem sempre entendem de tecnologia e às vezes acabam até exigindo algumas coisas absurdas no meio. Eu acho legal, sim, pensar na abertura de algumas dessas coisas, né? Principalmente dessa questão de suporte a outros aparelhos, porque de fato é limitado, né? Eu mesmo já falei aqui da minha experiência com o Meta Ray-Ban, que sempre o exemplo da Meta, né? A Meta, que a gente sabe que não é nenhuma empresa boazinha, mas eu vou usar o exemplo prático que eu tenho aqui. No iOS, você só consegue sincronizar as coisas do óculos, você tem que abrir o aplicativo, tocar em sincronizar, esperar baixar, porque ele não faz isso em segundo plano, que a Apple não deixa, né? É uma limitação do iOS, não tem como. Que é algo que no Android, as fotos, os vídeos que você faz com os óculos, vai tudo automático já pro celular, você não precisa fazer nada. Abrir aplicativo no iOS, não. Abre o aplicativo, tem que deixar ficar lá, não fecha o aplicativo enquanto terminar, porque o iOS não sincroniza em segundo plano. É chato, né? Se a Apple permitisse mais, esse processo seria muito mais fluido. Eu estou usando a Meta de exemplo, mas isso serve para qualquer outro aparelho que seja não Apple, né? Smartwatches e tal. Então, tem sim vantagens em abrir, mas eu também entendo, né, o possível lado das desvantagens, o lado que a Apple fala de privacidade e segurança, porque, mas aí de novo, a Apple não quis fazer do jeito dela, a União Europeia foi lá e vai obrigar a Apple a seguir as regras da União Europeia. Então, é uma situação complicada. Acho que ainda vai demorar também um pouquinho para a gente ver isso na prática, até porque a Apple com certeza, né, já falou que vai recorrer, mas eu chuto que isso deve ser coisa lá pro iOS 19 ponto alguma coisa. Eu. Uma coisa que eu comentei lá no texto do Mac Magazine, o link vai estar aqui na descrição. Quem quiser ler, até comentar também, é bacana interagir. Que é o seguinte: ao contrário de muitas outras regras que a própria Europa definiu que a Apple teria que seguir, essa em especial, esse pacote novo em especial, tem um poder, um risco de afetar tanto as pessoas que vão escolher, eu até coloquei, né? Usar um acessório da Meta sem camisinha, cada um escolhe o que quer fazer, quanto pessoas que não têm o menor interesse em fazer isso. E esse é o problema. E aí eu digo, quer saber? A culpa é 100% da Apple. E é esse ponto, de que ela está, ao longo das últimas décadas, sem ceder 1 centímetro em relação ao que é óbvio que ela tem que acabar fazendo mais cedo ou mais tarde, aconteceu a pior das situações. Veio uma canetada e falou, faz e faz assim. Ao invés dela ter feito de um jeito proativo e ela tendo um pouco mais de controle sobre o que ia acontecer. Muitas dessas decisões são super positivas e vão possibilitar não só com que o Felipe consiga usar os Meta Ray-Ban Story Glasses do jeito que ele queira, mas que outros produtos existam, né? O que me deu o gatilho para pensar sobre tudo isso foi o fracasso do AI PIN. Nada dessas mudanças teria feito o AI PIN dar certo. Ele é um produto que já nasceu fadado ao fracasso. Mas ele mostra que existem produtos que poderiam existir e que eles têm que se apoiar no telefone, porque não tem argumento mais imbecil no mundo do que o maluco que chega e fala assim, então a empresa que faz o seu próprio telefone não está satisfeito, vai para o Android. É muito míope pensar assim, porque não é assim que o mundo vai funcionar, né? A empresa que quer fazer um acessório transformador em 2025 ter que voltar no tempo para em 2007 lançar um telefone sem saber que o telefone ia virar essa peça essencial no dia a dia de todo mundo, não é a solução. Você começar hoje uma empresa para tentar substituir ou o iPhone ou o Android para você poder vender o acessório que vai ser útil, não é a solução. Por isso que a Europa implementou uma tentativa de resolver esse problema definindo o que são os gatekeepers do mercado. Quem que tem a chave para tudo o que as pessoas usam na vida? E o que define isso? Quantidade mínima de pessoas. Você tem tantos milhões de pessoas usando, você é uma parte integral da vida dessas pessoas. E assim como quando você tem mais de 50%... Pensa Estados Unidos, por exemplo. Quando você tem mais de 50% do mercado, você é um monopólio. Não é ilegal ser um monopólio. Porém, quando você passa a ser um monopólio, existem coisas que você não pode mais fazer.
para garantir que você continue sendo um monopólio, porque é impossível das pessoas entrarem e concorrerem com você, né? É o que aconteceu com o Google. Foi definido que ele é um monopólio agora, porque ele usou coisas que ele não deveria ter usado para se manter na posição de monopólio, ele deve sofrer regras regulatórias. Então esse é um jeito que encontraram de tentar equilibrar à força um mercado quando as empresas que não têm um milésimo das regras que outros setores têm que seguir, pensa no setor de alimentos, pensa no setor farmacêutico, pensa assim, todo mundo tem regra. O mercado de tecnologia opera livre, faz o que quiser, né? E aí você bota uma regra, não, estão aqui impedindo a inovação. Não, filho, você está agora vivendo no mundo real. O seu trabalho é fazer o seu mercado dar certo, apesar de agora você ter que seguir uma regra, né? Então é isso que eu acho que está acontecendo. Então, a solução não é, tá insatisfeito, vai para Android. Larga de ser besta, não é isso, não é por aí que é, primeiro, que a discussão vai evoluir, não é por aí que o mundo funciona. Então, eu acho que sim, tem que existir uma forma, idealmente segura, e esse vai ser o trabalho da Apple, de fazer com que esse tipo de conexão funcione do jeito seguro. Obrigar o repasse das notificações do meu aparelho para qualquer dispositivo é um risco gigantesco. Volto a falar, culpa da Apple. Agora, assim como ela sempre fez na história, né, e esse é o ponto central do meu argumento no último fim de semana, cada vez que mandam a Apple fazer qualquer coisa, ela falou que, não, meu Deus, privacidade, vocês vão acabar com o mundo, todo mundo vai ter os dados expostos para tudo. E eu falei, o sol nasce no dia seguinte do mesmo jeito, né? Não acontece nada disso, e cada vez que a Apple fala isso, e não acontece, ela perde 1% da credibilidade dela. E outra, fica mais previsível que ela vai falar a mesma coisa na próxima regra, né? E assim, a roda gira. Mas ela está perdendo credibilidade para essas coisas. A Europa, ao longo do último ano, com DMA, já aprendeu muito bem a lidar com a Apple, sabe exatamente o que a Apple vai falar e sabe exatamente o que a Apple vai fazer. Então ela fala assim, cara, pode chiar, mas faz, porque agora vai ser assim, e você faz o que eu mando. E quando a Apple tenta implementar o que a Europa manda do jeito torto, a Europa fala, tá bom, na próxima regra, ela dá menos espaço ainda para ser torto, e na próxima, menos espaço. Então é isso que está acontecendo, é uma pena que, de fato, os iPhones de todo mundo na Europa, pelo menos, vão ser menos seguros se isso tudo for implementado. Mas o trabalho da Apple é agora que ela talvez entenda, tenha a oportunidade de entender que o jogo não vai ser jogado sempre nas regras dela, ela tente fazer o melhor da situação e, a partir de agora, tentar agir de um jeito que não seja só não, e botar uma parede cada vez que pintar uma tentativa de negociação. Porque a hora que vem pro outro lado a regra, aí ou entra pela orelha ou entra por outro lado, vai entrar do mesmo jeito, né? Então, é uma pena. Mas é positivo, eu acho, no fim das contas. Com certeza. Muito bem, para achar os links de tudo que a gente comentou ao longo do episódio, vai em gigahertz.fm/afonte/144 ou dá mais piada nas notas aqui do episódio. Como sempre, eu agradeço a vocês que deixam reviews, avaliações, que comentam e que recomendam o A Fonte, a ExpressVPN e Gorilla Shield pelo patrocínio do episódio de hoje, e a você, Felipe, por semana após semana ajudar a gente a fazer sentido do que tá vindo lá de Cupertino. Valeu, Marcos, e obrigado à audiência por ter ficado com a gente até o final de mais um episódio do A Fonte. Se você quiser me encontrar nas redes sociais pra gente bater o papo, é só me procurar no @felipe.exposito lá no Instagram e no Threads. Boa, para falar comigo, MVC Mendes no Instagram e no Threads. Eu apresento por aqui o Área de Trabalho e a Área de Transferência. Apresento para a Alura IA sob controle e sai todo sábado no Mac Magazine meu texto opinativo no fim de semana passado, justamente sobre essas regras todas do DMA. O link vai estar aqui na descrição. Pessoal, obrigado mais uma vez pela audiência de vocês e a gente volta carente de Severance na segunda que vem. Um abraço e até a próxima.